Ah, não, ele já está. Alguém? Acho que já está a partilhar, não está? Penso que sim. Está a Já, partilhar. já. Já, já. Ah, então pronto, é isso mesmo. Então agora, se calhar vamos então dar início. Ahm, Lógico que se puderem desligar os vossos microfones, depois no final nós voltamos a abrir para ser mais fácil não interferir o som para ninguém que está a ouvir. Ora bem, vamos então dar início a esta reunião de hoje. As informações que eu vou passar são importantes e vou falar acerca da isenção de responsabilidade e vamos ler então este pequeno texto antes de darmos início. As informações contidas nesta apresentação foram observadas nos últimos anos e à data desta pesquisa, que foi em julho de 2016, pois eu adquiri o meu equipamento em outubro de 2016, as informações eram precisas. A maioria das informações sobre as empresas de ionizadores foi recolhida na internet e é muito fácil para eles mudarem, portanto, algumas das informações contidas nesta apresentação. Podem ter sido alteradas ou excluídas por essas empresas desde a criação desta apresentação. Existem algumas fotos que foram obtidas através de capturas de ecrã das páginas dos sites dessas empresas. Estas páginas são para referência apenas. Esta apresentação tem uma duração aproximada de 50 a 60 minutos e destina-se exclusivamente ao uso como ferramenta de esclarecimento e alertar em relação às alegações de certas empresas concorrentes da Enagic. Ora bem, como todos nós sabemos, como é que funciona uma câmara de eletrólise do nosso equipamento, ou dos equipamentos que fazem a ionização eletronicamente. Portanto, a partir da água entra vindo diretamente da torneira, vai passar inicialmente pelo filtro e depois vai diretamente para a câmara de eletrólise. Na câmara de eletrólise, como nós podemos ver, as placas negativas vão atrair os íons positivos e elas vão sair na mangueira superior do equipamento. E na mangueira flexível superior vai sair então a água Kangen, 8,5, 9 e 9,5. Vai sair a água de beleza, a água limpa, aquela água de pH 7 que vai sair, embora não seja ionizada, mas pronto, de qualquer maneira está na mangueira de cima. E vai sair também a água super alcalina. Na mangueira secundária ou mangueira inferior é a água que passa pelas placas positivas e então aqui vamos ter então as águas ácidas, o descarte e ao mesmo tempo esta água ácida forte. Lógico, para nós termos esta água ácida forte, nós temos que obtê-la através deste potencializador de eletrólise que está aqui logo a seguir ao filtro. E é só neste momento que ela vai provocar estas duas águas. Todos nós sabemos também como é que se processa a eletrólise. Portanto, nós temos então os ánodos e os cátodos, portanto as placas positivas e as negativas, e temos uma membrana semipermeável que vai fazer então a separação dos sais. E é aqui que nós obtemos então estas águas ácidas e as águas alcalinas, que, como sabem, a água Kangen é uma água patenteada ou um termo patenteado pela Enagic. Ora bem, quando alguém pondera em comprar um ionizador, o que é que ele realmente quer? Placas, voltagem, filtração ou o design do equipamento? Lógico que este alguém deveria querer o maior benefício da água alcalina disponível. As coisas importantes que deveria saber sobre a sua máquina. Vou falar sobre a K8. A Enagic é um fabricante de excelência e um fabricante certificado ISO. O ISO é um International Organization de Standardização. Portanto, não sei se sabem, o ISO é usado em 162 países diferentes e apenas pelos melhores fabricantes. Não é qualquer empresa que tem este ISO. Eu ia pedir a alguém que tem o microfone ligado para o desligar, por favor, porque está a fazer interferência. Obrigado. Ora, a Enagic, o fabricante de excelência. Lógico, dos seus 17 certificados, eu vou destacar apenas estes três. O ISO 9001, que tem a ver com a certificação de conformidade na qualidade. O ISO 13485, que é a certificação de conformidade com os dispositivos médicos. E o ISO 14001, certificação de conformidade ambiental. É fácil ser-se verde. É líder no mercado, no movimento verde. É definido o padrão de responsabilidade ambiental.
e foi homenageada como uma empresa amiga do ambiente. Os produtos apoiam um estilo de vida verde e responsável. Fazer a concorrência ficar verde de inveja. Isto porque a Enagic é indo e ficando sempre verde. Foi focada em ser verde mesmo antes de ser premiada. Foi ter recebido o Grande Prémio Ambiental de Destaque das Ciências Ambientais. E foi concedido por atribuições destacadas nas áreas da conservação natural e dos econegócios. É a empresa mais verde em toda a indústria e os produtos apoiam um modo de vida verde e responsável. Ora bem, o certificado para utilização médica. Nós aqui podemos ver que ele foi endossado pela Associação Geriátrica de Prevenção de Doenças, a Associação Japonesa de Medicina Preventiva para as Doenças de Adultos, e é aqui que nós marcamos a diferença. Somos a única empresa que tem um certificado ISO 13485 no que diz respeito a ionizadores. Também somos membros da Water Quality Association e foi derivado a isso que também foi-nos atribuído o Golden Seal, portanto o prémio do selo dourado. A Enagic é a única empresa no mundo que produz ionizadores com as cobiçadas certificações para utilização médica e a medalha de ouro também passada pela Water Quality Association. Portanto, somos os únicos no mundo. Podem dizer o que disserem nos equipamentos da concorrência, das cópias, chamem-lhe o que quiserem, mas isto é, sempre que digam mal da vossa empresa, aplicam estes dois certificados. O Golden Seal e a certificação médica. Ora bem, o uso não aprovado do selo de ouro, o uso não aprovado do selo é a aplicação incorreta da marca registada da Golden Seal. São expressamente proibidos. Nenhuma empresa ou pessoa deve aplicar ou exibir a marca em conexão com um produto ou representar de qualquer forma o produto é certificado. Sem autorização por escrito da empresa ou da equipa de certificação do produto da Water Quality, caso essas diretrizes sejam violadas, a WQA reserva-se o direito de instruir o usuário a cessar o uso da marca registada, do Golden Seal, e pode proceder para proibir, ou processar neste caso, para proibir o uso indevido por qualquer usuário, para recuperar os danos reais e punitivos. É direito da Water Quality Association determinar essas diretrizes foram violadas, ou se a marca do selo dourado foi mal utilizada. Como podem ver, o que está escrito aqui a verde em cima diz que as empresas ou as companhias que estão aqui em baixo estão a usar o selo dourado da Water Quality sem autorização. Todas estas empresas que estão aqui, atenção que isto foi atualizado mais recentemente, porque já tem aqui empresas que se autodenominam como certificadas com o selo dourado em 2020 e estas empresas estão a utilizar precisamente esse certificado indevidamente. Este link que está aqui certifica isto de onde eu fui buscar, mas basta fazerem uma pesquisa na wqa.org e com certeza que vão chegar a esta mesma conclusão que eu cheguei quando fiz esta pesquisa agora mais recentemente. Ora bem, a Enagic, vamos ver então as suas distinções, os prémios e os endossos. É vencedora do Prémio Internacional Earth Environment University. Foi-lhe atribuído o galardão de empresa dourada por ter recebido os selos dourados Water Quality, o ISO 9001, o ISO 14001, o ISO 13485, o certificado médico, e a certificação pela Inmetro no Brasil e também pela DACA. Todos estes selos dourados são realmente a excelência da empresa que é a Enagic. O membro DSA da Associação de Vendas Diretas, a Direct Sales Association, é a Associação Comercial Americana das empresas líderes que fabricam e distribuem bens e serviços vendidos diretamente ao consumidor. A pedra angular do compromisso da associação tem a ver com práticas comerciais, éticas e serviço ao consumidor. Este é o seu código de ética. Cada empresa membro compromete-se a cumprir os padrões e procedimentos do código de ética, como condição para admissão e continuação na afiliação desta mesma associação. E é por a Enagic cumprir tudo isto que foi atribuído o galardão máximo de selo dourado também. Ora bem, vamos então ver a concorrência e os preços de venda. Para aqueles que insistem em comprar preço
em vez de benefício ou qualidade, não tem problema. Clientes que gostam de ser enganados ao comprar preço em vez de qualidade, poderíamos ajudá-los na escolha de um preço em relação ao desempenho da qualidade. Por isso, aconselho-vos a encaminhá-los para o ionizador mais económico que existe no mercado hoje. É o Batch Water Ionizer, que está à venda no eBay por apenas 152 euros. Para os clientes que procuram preço, este é o melhor equipamento. E como podem ver, aqui nós podemos ver que existe um transformador para a corrente poder ir para o dito aparelho. Temos aqui este jacarezinho do lado esquerdo preto, é o que dá a água alcalina, e o jacarezinho vermelho é o que dá a água ácida. Ali em cima está mal, é a ácida no vermelho e o preto é o alcalino. Aqui nós podemos ver que existe ali uma membrana a dividir os dois jarros, os dois vasos, como queiram chamar, e depois nós podemos ver os elétrodos de titânio, em que eu depois pus aqui uma fotografia ao lado para verem o tamanho enorme que os elétrodos têm, sensivelmente 2 cm. Mas pronto, é o melhor ionizador para quem procura preço. Não sei se é sério, mas quem procura um médico com descontos? Não sei se algum de vocês o faz. É lógico que normalmente quando se trata da sua saúde, você quer o melhor que conseguir. Então o preço aqui não faz caso. Claro que existem ionizadores mais baratos no mercado, mas o que é que o barato tem a ver com saúde? Aqui são apenas 152 euros, mas pode-se realmente comparar os dois? É a pergunta que eu deixo no ar. Agora vamos ver quem é realmente a concorrência. O perfil das empresas. Além das máquinas fabricadas pela Enagic em Okinawa, no Japão, existem outras empresas na Coreia e na China que tentam copiar a tecnologia da Enagic com material mais barato e que vendem os seus direitos de distribuição para o público em geral, para rotular e comercializar como sendo as suas próprias máquinas. Isto é o que acontece com a maioria das empresas. Poderemos verificar estas empresas por algumas características de identificação, tais como websites extravagantes, que lhe dão cada especificação da máquina, à exceção do tamanho da placa ou do tamanho do mecanismo. Não tem nenhum endereço no site, ou o número de contacto normalmente vai para uma casa particular ou pequena empresa. O que isto significa é que o equipamento que você está a comprar é de alguém que comprou os direitos de licenciamento para rotular e vender como sendo o seu próprio produto. Ora bem, basta irmos ao Google Maps. Eu prefiro ir ao Google Street View. Se encontrar a morada, coloque lá o endereço e veja por si onde é que vai calhar. A página sobre nós desses sites diz pouco ou nada sobre a empresa, sobre a sua história ou sobre o seu percurso. Os ionizadores são precisamente o mesmo modelo e design igual a outras empresas, mas rotulados com uma marca diferente e modelo. Estas várias empresas compram então do mesmo fabricante. A Enagic é a criadora da tecnologia para os ionizadores domésticos e a única empresa que produz ionizadores, que emprega milhares de pessoas a nível mundial, a partir dos técnicos da fábrica no Japão, aos escritórios de vendas internacionais e aos distribuidores em todo o mundo. Comparando a tecnologia e a confiabilidade, não há realmente nenhuma comparação. E aqui começamos então por ver algumas empresas que produzem ionizadores. A Encotec é então uma fabricante de rotulagem. Quer dizer que eles fazem vários ionizadores e depois vão rotulá-los com o nome de Royal Water, Jupiter Science, Ion Life, Ionia, Ionways, Dongyang Biowei, Winia Systems, Dongyang e Yongpia. São pelo menos 11 empresas diferentes que fazem no mínimo 15 modelos diferentes de ionizadores. A Life Ionizer é um montador, ou seja, ele compra as peças numa ou em várias empresas e depois ele vai montar e chamar que é da sua própria fabricação. Portanto, basicamente é o que acontece com a Life Ionizer. A Tyent, o SA, KPK e a Chanson são revendedores. O distribuidor autorizado de empresas ionizadoras que utilizam máquinas de marca própria fabricadas bem como máquinas montadas. Mais à frente já vamos ver isto mais em pormenor. A maioria dos ionizadores fabricados pela concorrência possuem peças
internas praticamente iguais, uma vez que a maioria é proveniente do mesmo fabricante. Todas as afirmações e comparações da concorrência vêm dos revendedores ou dos montadores, nunca do próprio fabricante. Isso mais à frente também vamos ver mais em pormenor. Ora bem, nós aqui podemos ver algumas semelhanças disto que eu acabei de dizer. Nós temos aqui a KPK, a geração 2, temos a NewCell, temos a Tyant MP7070 e temos a Alcaviva. Se nós pudermos ver, as máquinas são precisamente as mesmas. A única coisa que pode mudar é o mostrador ou o visor. No caso da NewCell e da Alcaviva, eles até são praticamente iguais, só mudam a cor. Em relação à Tyant 7070 e perante os outros, o que muda é realmente todo o sistema de display. Aqui do lado direito nós podemos ver a Aqua Spirit, a Bowell, a NewCell e a GMK. Portanto, todos eles são feitos na mesma fábrica. Ora bem, vou-vos falar então da Jupiter Science. A Encotech, o Real Otter ou Dongyang, eles são todos produzidos na Coreia do Sul. E atenção que estas empresas começaram a fabricar em 1982 vários filtros, não apenas ionizadores. A Life Ionizer, a Earth Trade Water, eles, como Assembler, são apenas peças, são pessoas que criam peças para vender, mas eles começaram em 1996 também como fabricante para várias empresas, para vários filtros, não exclusivo como os ionizadores. A Tyant, esta sim é uma empresa sul-coreana e ela começou a trabalhar em 2006, não obtive resultados como sendo de outros equipamentos, portanto, à partida penso que é apenas de ionizadores. A Water for Life, portanto, ele foi originalmente um distribuidor da empresa Jupiter, agora é um revendedor KPK, são da Coreia do Sul e estão no mercado desde 2003. A Chanson é um revendedor Taiwan, portanto chinês, é uma província da China, Taiwan. Nos Estados Unidos começaram em 2008, mas a Chanson... José, deixa-me só, desculpa só interromper, perdemos a imagem agora. Então, eu também perdi a imagem do então, colega agora. Mas... Foi agora mesmo. E se sair e entrar, não deu? Não, foi alguém que partilhou o ecrã do telemóvel e a sua desapareceu. Então, vou voltar a partilhar. Não mexam nos botões, estejam quietinhos com os botões, vocês alteram logo tudo, deixem de estar a ouvir. E vocês não se mexam, ouçam só e vejam, não mexam não. Agora já está. Já está. Então agora vou ver aqui, vou avançar isto lá para a frente, para não estarem a... Pronto, eu aqui, penso que foi aqui que deixaram de ouvir, foi? Ou de ver? Este ainda deu. Conseguiram ver todos eles até ao fim, foi isso? Sim. Então pronto, até aqui nós percebemos portanto, que a Chanson começou então nos Estados Unidos a partir de 2008 e a Chanson Taiwan foi a fábrica, começou a fabricar então a partir do ano de 2000. Ora, um estudo mais aprofundado sobre a Jupiter, não merece a pena estar a focar todas estas empresas, mas todas estas empresas vendem, representam os mesmos ionizadores. Então, se alguém perguntar sobre uma delas, diga-lhes que estão a perguntar sobre todas elas. Ao fim e ao cabo, é isto que nós vamos ver aqui. Ora, com tantas, não admira que seja confuso. E nós podemos ver que temos aqui vários modelos que são praticamente iguais, temos outros modelos que são ligeiramente diferentes, mas todos eles são produzidos pelas mesmas empresas fabricantes de ionizadores. Depois cada um dá-lhe o seu nome. Lógico, se eu tivesse muito dinheiro para investir e pudesse comprar de uma vez só 500 ou 600 máquinas, se calhar é preciso um bocadinho mais, mas se eu tivesse dinheiro para investir em 1000 máquinas, eu podia criar um ionizador com o meu nome, bastava só ir a essas empresas e mandar rotular com o meu nome. Ora bem, a Eonia, a Encotech e a Real Water estão no mercado americano com estes três principais... Há aí alguém que tem o microfone ligado, por favor corte o microfone, senão vai interferir e nós depois não conseguimos perceber aquilo que eu quero transmitir. Quem tenha o microfone ligado, peço o favor de o desligar. Obrigado. Ora então, como eu estava a dizer, a Jupiter Science, os que apresentam com este nome são todos distribuidores independentes e não fabricantes. A Ionline afirma que eles são os distribuidores exclusivos para os Estados Unidos
e, a nível internacional, dos ionizadores Júpiter. A Ionways é a única empresa a funcionar com rede ou marketing multinível especializada em ionizadores. Trabalham apenas com 3 modelos da marca Júpiter. Ora bem, vamos então agora ver aqui coisas que fazem pensar. Histórias extensas das empresas, honras, conquistas, certificações e muito mais encontrados em sites de distribuidores. Atenção, são sites de distribuidores. Desliga o microfone. Não sei quem é que está aí com o microfone ligado. Chamem a atenção dessa pessoa para desligar o microfone, por favor. Ora bem, esta mesma informação não existe nos sites da empresa principal. Ou seja, quem fabrica não tem estes comportamentos e não tem estas informações. Muito poucas das afirmações sobre empresas são feitas pelos distribuidores e podem ser verificadas. Aqui está uma citação de um site de um distribuidor da Júpiter, aliás, e está aqui o site, que depois poderão confirmar. A Júpiter é o único ionizador do mercado europeu aprovado pela CEE, portanto é o único admitido na Comunidade Europeia. Isto é uma citação que está neste site de um distribuidor. Isto provavelmente será uma grande surpresa para os escritórios da Enagic na União Europeia. Lógico, quando eu fui confirmar esta coisa agora recentemente, antes de fazer esta apresentação, verifiquei que este site já não está no ar. Ora bem, aprofundar mais o estudo sobre o caso da Earth Trade Water e sobre a Life Ionizer. Nós aqui podemos ver, temos aqui 4 sites, todos eles diferentes, mas se verificarem nestas bolinhas vermelhas, todas pertencem à Earth Trade Water. São fabricantes da Life Ionizer. Depois temos aqueles sites espetaculares que fazem comparações isentas de máquinas e temos vários sites na internet, como vocês poderão eventualmente ainda hoje fazer pesquisas de comparadores de ionizadores e aparece numa planóplia deles a dizer uns melhor, outros a dizer pior. Depois há uns que dão, o caso da Life Ionizer, que dão aqui uma explicação espetacular sobre a mesh tecnologia, que tem a ver com as placas rendilhadas em vez de ser placas completas. Temos aqui a Life Ionizer a defender esse SMPS, uma tecnologia espetacular, que eu já explico o que é esta tecnologia espetacular, que eu conheço isto de cabo a rabo. E depois vamos aprofundar um estudo sobre a Tyent nos Estados Unidos. E a partir dos Estados Unidos ela exporta para vários países, digamos assim. A Tyent pode apenas ser o pior do pior. A campanha de difamação em grande escala contra a Enagic e outras marcas de ionizadores, mas onde reparar na internet que o alvo a bater é sempre o melhor, a Enagic. Criou um site de avaliação falsa e mente descaradamente aos consumidores, dizendo que o site é imparcial e que não tem conexão direta com a Tyent. O CEO da Tyent, o Joy Boccoli, ou Joseph, como ele é o nome dele verdadeiro, só que ele intitula-se por Joe Boccoli, afirma não ter afiliação nenhuma com o Robert, que é conhecido como Rob Gray, no site ionizerreviewed.com. É o tal site das críticas falsas. Vamos ver então o que é que nós fomos descobrir. No perfil do LinkedIn está aqui o Sr. Joseph Boccoli, ok? E agora vamos ver o registro que foi feito pela Tyent USA e vamos ver o registro que foi feito pela Ionizer Reviewed. É precisamente o mesmo site. Isto só para nós percebermos o complô que está por trás da mentira. E aqui vemos então o site dos ionizadores, ou a revista dos ionizadores, traduzindo para português assim muito rapidamente. Nós podemos ver aqui o Rob Gray, que é este indivíduo que está aqui com uma t-shirt preta, que é o senhor isento, que não diz mal de ninguém, nem diz bem de ninguém, mas o que é certo é que ele puxa sempre a brasa à sua sardinha. Ora bem, aqui temos então o Joe Boccoli, e ao fazer uma pesquisa sobre os amigos deste indivíduo, nós descobrimos que este tal Rob Gray é um dos amigos dele. Ok? E aqui está o perfil dele no Facebook. Quando nós entramos aqui nos ionizerreviewed.com, nós vemos que este senhor, que tem a mesma fotografia que está no perfil do Facebook, então vamos ler o que está aqui escrito. Quando regressamos ao site e encontramos não apenas a foto do Rob Gray,
mas a mesma foto que foi encontrada na lista de amigos do Joy Bucoli, ou Bocuti, estou só a trocar o nome ao homem, mas pronto, ele é de descendência italiana. E na página do Rob, do Facebook, estes dois afirmam que não se conhecem, e o Rob Gray afirma que o seu site de análise é completamente imparcial. Em quem devemos acreditar? E o que se passa na cabeça dos nossos clientes quando entram nestes sites e pensam que estão a ver algo isento. Lógico que este site, quando eu fui verificar agora, atenção que isto foi uma pesquisa que eu fiz em 2016, estamos em 2021, este site também já não existe. Mas este site existe. E este senhor que está aqui é um senhor que com certeza todos vós já viram no YouTube a fazer comparações em relação à Enagic. A Enagic é o alvo a bater. Mas ele também faz comparações com outras empresas, mas lógico que o melhor do mundo é sempre a Tayant. Porquê? Porque ele é um distribuidor Tayant. Ora, então vamos aprofundar o estudo do caso em relação à Chanson. A Chanson tem 3 ou 4 denominações, mas basicamente vamos tratá-la por Chanson. Ora bem, os ionizadores Chanson e o que vem escrito no seu manual de instruções. E é aqui que começa a parte mais cómica desta apresentação, se é que assim se pode dizer. Vamos falar da série VS. E diz atenção que isto vem escrito no manual de instruções da Chanson. A série VS, água ácida de pH 3. É promovido como ter a capacidade de higienizar facas, tábuas de cortar, panos de pratos, etc. É antibacteriano para limpeza, pisos e louças. Ter atenção que a esterilização requer um nível de pH de 2.6 ou inferior. Portanto, esta notícia aqui não está a condizer com a realidade da ionização. A série VS, o consumo de energia 5 watts a 150 watts. A série VS, a temperatura da máquina muito alta, desliga a máquina e descansa por 30 minutos antes de voltar a reutilizar. Se a máquina não iniciar novamente, chatice, entre em contato com o apoio ao cliente para o ajudar. Quer dizer que essa máquina jamais irá trabalhar. Porquê? Porque as placas simplesmente derreteram. Ora, os ionizadores Chanson, e mais uma vez isto vem escrito no manual de instruções deles, em relação à série PL Miracle, a Acid Water de 2.9 de pH é promovido como tendo propriedades antibacterianas que podem ser usadas para limpar pisos, balcões, cozinha ou pratos. A esterilização requer, mais uma vez, 2.6 ou inferior. A série PL Violet diz o seguinte: Acid Water 3.5 de pH é promovido como tendo propriedades antibacterianas que podem ser usadas para limpar o chão, balcões, cozinha e para... Então, mas espera aí, o 9.5 faz isto, o 3.5 também. Mais uma vez relembrar que a esterilização requer um nível de pH inferior a 2.6. Na série PL Eden, que é um outro modelo, a Acidic Water 4.0, promovido como tendo propriedades antibacterianas que podem ser usadas para limpar pisos, balcões de cozinha e ou louças. Relembrando que a esterilização requer um nível de pH de 2.6 ou inferior. Como é que eles podem dizer que uma água de pH 4 é muito ácida, certo, mas ela não tem propriedades antibacterianas? Vamos ver por último a série PL Miracle, Violet e Eden, Strong Alkaline Water de pH 10. Se ela fizer 10, atenção, mais à frente já vamos ver. Promovido como tendo uma capacidade de limpar frutas, remover inseticidas, limpeza de louças, remoção de gorduras à base de óleo, limpeza de roupas, remover manchas nas golas. A limpeza mais eficaz é obtida com uma água acima de 11. O 10 não toca nos calcanhares. Mas bom, isto é se essas máquinas fizerem um pH efetivo de 10. Sim. Sim. Mas deixa-me só dar aqui uma colherada, porque vem mesmo a propósito. Há estudos feitos no Japão em que está provado que abaixo de 2.7, só abaixo de 2.7 e acima de 11,5 é que a vida é incompatível, ok? Portanto, tudo isto está correto, tudo o que tu afirmaste confere com os estudos feitos no Japão pela Enagic. Eu tenho esse estudo. Sim, e portanto, isso mais à frente já vamos falar nisso novamente. Ok, obrigado. Pode continuar. Ora bem, vamos então aqui agora o que vem escrito no manual de instruções em relação à série PL Miracle,
Violet e Eden. O consumo de energia é entre os 5 e os 150 watts. A série PL diz o seguinte: o tempo de execução muito longo, quando a máquina estiver a funcionar por mais de 15 minutos, ela desligará automaticamente para proteger a célula eletrolítica. Se precisar de usar a máquina novamente, ligue-a. Todos os 3 modelos são exatamente do mesmo tamanho e podem reparar, a Miracle tem mais placas e pesa menos. Isto é o que vem no manual de instruções deles. É o que vem escrito. Então, se a Eden tem 3 placas, pesa 5,4 kg. A Violet tem 5 placas, pesa 5,4 kg. Como é que é possível a Miracle, que tem 7 placas, pesar menos que as outras? Pronto, isto é uma parte que fica aqui no ar. Ora bem, a Chanson diz que a garantia vitalícia limitada não cobre danos causados por uso do tipo comercial. Atenção, os ionizadores residenciais Chanson são construídos para durar. No entanto, eles são projetados para uso residencial. Os ionizadores Chanson têm um desligamento de segurança de 20 minutos para evitar inundações devido ao uso não supervisionado e danos à unidade. Para fins desta garantia, a Chanson considera o uso comercial como, e mais uma piada, deixar a máquina funcionar por mais de 20 minutos por vez ou por mais de 4 horas por dia no total. Ou seja, se uma pessoa utilizar por mais de 4 horas, automaticamente perde esta garantia que a Chanson dá. Ok? Então, eles estão mais do que dispostos a vender a sua máquina mais cara, não porque seja a melhor, mas porque é que tem maior margem de lucro. Isto é o que eles dizem, referindo-se às máquinas da Enagic, ou quando se referem aos distribuidores da Enagic. Apenas fábricas reais terão licenciamento e certificações adequadas para produzir equipamentos de grau alimentar. Referem-se à Enagic, mas esquecem-se que o nosso certificado é médico. Eles nem certificado alimentar têm, mas pronto. Prosseguindo. A Chanson, muito mais importante é o facto que os ionizadores Chanson não usam produtos químicos perigosos, o caso do hipocloreto de sódio, ou formas minerais suspeitas, o sulfito de cálcio, para atingir os resultados. Esquecem-se é que a Chanson fabrica o sulfito de cálcio. Então, um fabricante que produz sulfito de cálcio e vem dizer que o sulfito de cálcio é mau, eles nem sabem para que serve o sulfito de cálcio. Já agora, uma à parte, o sulfito de cálcio é simplesmente um agente que vai potencializar o carvão ativo que vem dentro dos filtros para conseguir eliminar a maioria e para dar mais durabilidade, digamos assim, para a retenção do cloro que vem na água da rede. E atenção, aqui temos mais uma citação da Chanson Water USA. A maioria dos filtros ionizadores contém, cito, sulfito de cálcio. Volto a citar, que é considerado uma substância tóxica e está proibida para o uso em produtos de grau alimentar em muitos países. Como é que eles podem dizer isto se a própria Chanson em Taiwan fabrica este sulfito de cálcio? Por isso, há uma incongruência da parte deles. Mas a minha preferida é esta. Preocupados com a Enagic e a K8 ter um preço de 4.400 euros? A verdadeira razão por trás do seu preço de 4.000 é a sua estratégia de marketing multinível. Isto é o que eles vêm defender. Então vamos ver qual é a piada em relação à Chanson. Que eu acho piada, quer dizer, por isso. O pessoal da Chanson passa muito tempo a criticar como os preços da Enagic estão inflacionados devido à sua estratégia de marketing multinível. No entanto, o seu proprietário da Chanson Water nos Estados Unidos, Ronnie Ruiz, lista a Top Choice Remodeling and Repair como um dos seus outros empreendimentos. No site desta empresa, que está aqui, que é a Top Choice, aparece o seguinte: também temos muito orgulho nos distribuidores e instaladores dos nossos filtros e descalcificadores de água na indústria das águas, é claro, mas de longe o nosso melhor produto de água são os incríveis ionizadores de água alcalino Chanson, disponíveis na nossa sucursal Healing Water Machines. Os ionizadores de água oferecem incríveis benefícios à saúde. Um pouco mais abaixo, nessa mesma página web, aparece o seguinte: Ronnie e Nadali também possuem esta Healing Water Machines, uma sucursal da Top Choice.
É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Ora bem, quando o site Healing Water Machines foi visitado, havia um link que dizia comentários. Quando se clicava nesse link dos comentários, ionizadores de água, ele direcionava para uma página com o título Comentários de ionizadores Ronnie Raves. Lógico que agora, quando eu fui verificar, este site já não está no ar. Esta página inclui alguns dos resultados dos comentários, que também aparecem no site da Chanson, mas também inclui explicações detalhadas sobre outros ionizadores, incluindo os ionizadores Júpiter, Gold Fox, e um dos ionizadores listados é o ionizador da água alcalina Melody, ISIS JP104. Juntamente com os detalhes deste ionizador estava um link que, ao ser clicado, direcionava para uma página que tinha uma foto do ionizador que dizia: já não comercializamos mais este ótimo produto, e por baixo disso havia um link que dizia: compre diretamente da fábrica. Quando este link foi clicado, ele direcionou para um site replicado da Ionways, que indicava que a informação era trazida pela Health Water Machines. Quer dizer, há aqui um complô todo que vai tudo parar ao mesmo sítio. Isto é só para vocês perceberem o que é que foi criado para dizer mal de todos, só eles é que são bons. A Ionways é a única empresa verdadeira de marketing de rede especializada na venda de ionizadores, que são feitos pela Júpiter e, aparentemente, Ronnie, o CEO da Chanson nos Estados Unidos, e a sua esposa, também são distribuidores da Ionways, atualmente ativos. Então, espera aí, porquê que eles estão a dizer mal da Enagic como sendo uma empresa de marketing multinível, quando eles próprios possuem uma empresa de marketing multinível nos Estados Unidos para distribuir os seus chansons? Assim, o proprietário da Chanson nos Estados Unidos é a mesma pessoa que critica a Enagic pela sua estratégia de marketing multinível. Não apenas se envolve nas vendas de ionizadores de água pelo meio de uma rede de distribuição de marketing multinível, a tal Ionways, mas ele também vende ionizadores que muitos considerariam ser concorrentes da sua própria empresa. Mais uma citação rápida do site da Chanson dos Estados Unidos. Eles dizem o seguinte: a declaração de missão é honrar Deus em todas as nossas atividades. Quer dizer, se me perguntarem, eu acho que isto passou um bocadinho olhado, para não dizer que falharam redondamente na sua missão. Vamos então analisar aqui alguns sites muito rapidamente. Os sites de análise verdadeiros, não há nenhum. Não há absolutamente nenhum site de análise imparcial de ionizadores na internet. Nós podemos ver aqui a Life Ionizer, a Tyant, a Enagic. Atenção que isto é um site de um distribuidor que também se pôs a fazer comparações, a Júpiter, a Chanson, e depois aqui no fim mais um site. Eu pus este no fim porquê? Porque eu, nesta pesquisa que eu fiz agora, quando fui fazer esta última apresentação, verifiquei que os 5 primeiros já não existem e o único que ainda está ativo, e poderão ver o que é que este indivíduo lá diz acerca dos ionizadores, é então a Water Ionizer Authority. Ok? Mais à frente já vou falar sobre esta autoridade dos ionizadores. Olha então, prepara os seus potenciais clientes para o que eles poderão encontrar. Porque se nós prepararmos os nossos clientes, eles, quando forem à procura na internet, já sabem o que é que vos espera. O que é que espera aos nossos clientes. Então diga-lhes o que eles vão encontrar. Avise-os com antecedência. Lógico que golpe, enganar, mitos e fatos, esquemas de pirâmide, mal entendidos e respostas, etc. por aí fora, sites falsos de avaliação do tipo relatório do consumidor, demonstrações de distribuidores manipuladas, que é o caso daquele site verde que eu fiz o print há pouco, que vocês viram que está no YouTube, anúncios pay-per-click, links patrocinados, anúncios de Kangen Water e Enagic. Todas estas coisas nós temos que elucidar o cliente quando eles forem pesquisar. Quando eles pesquisem Kangen Water, muitas das vezes vai parar a outros sites que não têm nada a ver com a Enagic. E muitas das vezes, quando nós pesquisamos Enagic, já há outras empresas que têm o link reencaminhado diretamente para eles. Como as pessoas andam à procura de algo bom, acreditam que aquilo é Enagic. E na volta não corresponde à realidade. Aqui temos aqui novamente mais outros 5 sites. Um deles da Life Ionizer. Outro é do bastão de água rico em hidrogênio do Dr. Yashi. Produtos residenciais da filtragem da Tridente. A Ion Life e a Tyant nos Estados Unidos.
Lógico que destes todos só se aproveitam 2. E atenção que um deles, este da Trident Pure Water, este site atualmente é tido por outra empresa. Se clicarem em Trident Pure Water vão ver que isto vai parar a uma coisa, salvo erro, que eu já não me recordo mesmo, mas penso que é de jogos online ou jogos de casino online, uma coisa assim. Mas o Trident, eles aproveitaram se calhar a durabilidade do site para dar credibilidade, digamos assim, para os jogos, não sei, mas pronto, isso depois poderão verificar, também não é importante para agora, mas são os 2 únicos que ainda estão ativos, é o Ionizer Research, que é o do tal fulano que faz as comparações com todos os ionizadores, mas o que ganha sempre é sempre a Trident, pronto, não interessa, ele tem que dizer mal de alguém. As informações fornecidas por distribuidores que tentam a todo o custo vender as suas máquinas. Ora, produtos da concorrência. Vamos lá então aqui ver o que é este SMPS, aquela fonte de alimentação milagrosa. Isto é nada mais, nada menos que um PWM, um Power Switch Mode. Ou seja, eu aqui conheço isto de cabo a rabo por uma razão simples. Eu aqui há uns anos atrás andei a fazer algo para pôr um carro a andar a hidrogénio, a andar a água. E lógico que eu deparei-me com um problema. Se eu ligasse as células, atenção que eu tinha 21 placas de inox para fazer a eletrólise. E nessa eletrólise eu conseguia aproveitar o oxigênio, mas ao mesmo tempo o hidrogênio que existe na água. E era com isso que eu pus o carro a andar. Eu tive uma carrinha que andava mais ou menos a 40% de hidrogênio, o resto era gasolina. Só que eu tive um problema quando eu construí aquele sistema, porque aquilo foi algo que não é, como é que eu ia dizer, não é algo que seja industrializado, foi criado por mim. Eu tive um problema que era o excesso de amperagem. E o excesso de amperagem derretia-me, só para terem uma ideia, eu tinha um cabo de 10 mm de cobre e ele derretia com a potência que o alternador gerava. E então eu sou muito conhecedor deste PWM ou deste SMPS para dizer isto com toda a causa de conhecimento. Não pensem que eu estou a dizer isto só por dizer mal. Não, eu tenho conhecimento daquilo que eu estou a dizer. Ora bem, nos sites da concorrência isto é promovido como sendo uma coisa do outro mundo. Eles comparam aos sistemas de energia da HDTV. O recurso principal é estabilizar a fonte de energia se houver quebras de tensão. Este recurso é vendido como um benefício. Mas este recurso tem um segredo. O pequeno segredo surge do SMPS. O SMPS regula a tensão ligando e desligando o fluxo de energia em taxas de velocidade extremamente altas. Ou seja, aquilo que ele faz é está sempre a fazer isto, a ligar e a desligar a corrente, para que vocês percebam, o que quer dizer que ele vai interferir na intensidade de corrente que vai chegar, digamos assim, às placas. Com um transformador padrão, a energia flui constantemente, fornecendo uma carga elétrica consistente e estável. No entanto, um regulador SMPS alterna o fluxo de eletricidade entre o totalmente ligado e o totalmente desligado. Ok? A fonte de alimentação está totalmente desligada aproximadamente na metade do tempo durante a ionização para proteger as placas de malha de superaquecimento ou até mesmo elas derreterem. Eu já tive esta experiência porque a mim não me derretiam as placas porque elas eram uma placa de inox com sensivelmente 0,75 mm de espessura, é uma placa grossa, mas derretia-me os cabos que transportavam a corrente desde o alternador ou desde a bateria, porque a bateria deixa passar 12 volts, mas o alternador debita até ao máximo de 180 amperes. Isto foi o que o eletricista auto me disse, porque eu desmontei até o alternador para ver se conseguia pôr aquilo a trabalhar 100% a hidrogênio, neste caso a água, mas é difícil porque tem uma amperagem muito grande. Eu, para trabalhar com as placas em pleno, eu precisava no máximo de entre as 12 e os 15 amperes, que é mais ou menos a corrente que nós temos em casa, só para vocês terem uma pequena comparação. Portanto, se o ionizador com o tal SMPS funcionasse por 4 minutos, aproximadamente, 2 minutos desse tempo ele ficaria sem nenhuma corrente elétrica a ser enviada para as placas, ok? Então, qual será a quantidade real da sua água que é realmente ionizada? Portanto, este super milaborante sistema SMPS, que é uma maravilha,
é uma maravilha porque as placas deles, ao serem rendilhadas, elas não aguentam muita corrente. Porque elas poderão realmente derreter. Outra situação tem a ver com os filtros duplos. São promovidos como sendo muito eficazes. Na realidade, um único filtro deve ser mais do que suficiente. Filtros duplos ocupam mais espaço, ficando então menos espaço para a câmara de ionização. A maioria dos filtros duplos são o primeiro para remover coisas, sujidade, areias, lamas, por aí fora. E o segundo filtro, normalmente, é para adicionar minerais altamente alcalinos para que máquinas com placas muito pequeninas consigam atingir o pH que eles se propõem e dizem ao cliente que têm. Depois existe uma válvula para controle de fluxo automático. É uma válvula para controlar o fluxo que permite ajustar o desempenho e oferece controle funcional na pressão da água que passa através do seu ionizador ou através da câmara de eletrólise. Um grande fluxo, na realidade, o controle de fluxo é necessário para que consigam produzir água alcalina. Ou seja, se a máquina correr água muito depressa, as placas, por serem pequenas, não têm capacidade para ionizar a água. Então eles têm que reduzir realmente esse fluxo para conseguirem fazer a água alcalina. Ou restringir o fluxo físico da água para que menos água passe sobre os elétrodos, permitindo que tenham então mais tempo para que seja realmente ionizada. O sensor de calor para desligar automaticamente, ou seja, eles têm um interruptor térmico, que é um sensor de temperatura, na célula de água, para desligar o processo de ionização se a temperatura da célula ficar muito quente. Lógico, se ela não desligar a máquina automaticamente, ela vai aquecendo até que derrete a câmara de ionização. Esta então é a minha afirmação favorita. Na realidade, uma máquina com este recurso tem elétrodos muito mal construídos e está sujeita a um superaquecimento. A célula poderia literalmente derreter sem este recurso. Portanto, se ela não tiver um SMPS ou se ela não tiver um sistema que desliga a temperatura em excesso, ela pode literalmente derreter as placas que estão dentro dos equipamentos. Vamos então ver aquilo que eu mencionei lá atrás, que é a autoridade dos ionizadores, que é um site que ainda está no ar, que é detido por esta senhora, a Romy Sink, é proprietária da Water Ionizer Authority. Portanto, é importante saber sobre as empresas e pessoas com que você faz negócios. É igualmente importante saber sobre as empresas e pessoas que fornecem informações nas quais você pode contar para tomar uma decisão de compra informada. Isto é o que ela diz. Queríamos que você soubesse quem somos, aqui na Autoridade da Ionização da Água. O nosso propósito é porque assumimos este projeto e que defendemos como empresa e como indivíduos. Ou seja, ela está a dizer que é uma pessoa isenta e é uma autoridade da água e ela então vai explicar no seu site como é que devemos então selecionar um ionizador. Só que quando nós fomos ver quem é esta senhora, não tenho nada contra as astrólogas, é uma senhora que tem 45 anos, ela é astróloga de profissão, foi ex-presidente da Astrology Association em São Petersburgo. O perfil dela no LinkedIn, as informações são fornecidas pela própria, atenção, é consultora de marketing na WCBI de 95 a 97, portanto foi consultora de marketing durante 2 anos, foi executiva de contas durante 1 ano e é proprietária atualmente da Autoridade Ionizadora da Água, Water Ionizer Authority. Isto em novembro de 2008, de acordo com o BBBB. Aquele sistema que é parecido com a nossa DECO, mas é americano para queixas e tudo isso. E nós podemos ver aqui uma graçola, que atenção, isto que está aqui, eu vou ampliar para que vejam melhor, agora está aqui. Lógico que, se nós formos ver uma pessoa que é a autoridade na água ionizada, e então aqui tem os 5 primeiros que estão aqui, ok? Se forem ver ali é a Taente, é os mesmos que estão aqui, ok? A KPK ou a Taente é precisamente a mesma coisa, ok? Ali diz KPK, se verem aqui do lado esquerdo na primeira máquina, está ali KPK Genesis, está aqui KPK Ionketh, que é da Genesis 8080, tem 7 placas, o tamanho das placas é medido em polegadas quadradas, tem 27,
Então, espera aí, se uma placa tem 27 vezes 7, ela diz que dá 220. Mas se fizerem contas na vossa calculadora, hão de reparar que a sua real superfície são 189. Até nisso ela nem sabe fazer contas. E atenção que ela foi contabilista, não é? Em relação à Genesis Platinum, também tem 7 placas, 220 é igual. Em relação à Taiente 9090 Turbo, que é tudo produzido na mesma empresa, tem 9 placas, 28 polegadas. Se eu multiplicar 9 vezes 28, ela diz que dá 315, mas na realidade são 252. A Taiente Turbo 7070, aqui se nós olharmos é praticamente o mesmo que está lá em cima, como é que vai dar 285, mas pronto, tudo bem, até as contas estão erradas, são 196. E a Taiente MMP da 7070, ela diz que tem 245, até aqui nós podemos ver que ela até se enganou a fazer as contas, porque se na Turbo 7070 e na MMP tem 728, como é que em cima dá 285 e embaixo dá 245, mas é o que estava no site. Na realidade elas têm 196 polegadas quadradas. Portanto, esta é uma matemática simples, mas alguns dos tamanhos estão errados em quase 100 polegadas quadradas. E alguns são tamanhos idênticos, com uma área de superfície totalmente diferente. As placas entalhadas com fendas são, na verdade, ainda menores. Os cortes não estão incluídos, porque se nós formos a fazer a conta da metragem quadrada, digamos assim, das polegadas quadradas, se aquilo não tem ali placa, não se pode fazer contas com esse bocado em falta. Quem são então os nossos potenciais clientes e o que é que eles estão a ver? Esta senhora, então, podemos dizer que ela é uma fraude. Como exatamente é que ela está qualificada para ser chamada de autoridade nos ionizadores de água? Ela nem as contas sabe fazer corretamente. Vamos então compreender o motivo das comparações. Em marketing, as comparações são usadas para elevar um produto inferior ao nível de um produto superior. Isto nós sabemos que funciona assim. Essas comparações são geralmente de características muito específicas ou selecionadas, nunca de todos os aspectos do produto. O produto que está a ser comparado é sempre o melhor. O produto que está a fazer a comparação é sempre inferior. E isto seja no que seja num carro, seja num ionizador, seja numa televisão, seja no que seja. Isto é regra sem exceção. O produto que está a ser comparado é sempre o melhor. O produto que está a fazer a comparação é sempre inferior. E lembre os seus consumidores do que eles já sabem. Isto, ok? Quando eles forem à internet ver, já sabem que estão a tentar iludibriar para fazer venda de algo chamado gato por lebre. Serão realmente a mesma coisa? Vamos então ver. Vamos entender as diferenças nos preços. O desenvolvimento e design, a pesquisa e engenharia, a fabricação e os materiais, os componentes e o artesanato, a mão de obra que faz isso, a expectativa de vida do produto, a garantia e o serviço, a qualidade e a confiabilidade. Será que podemos comparar a Kia com a Mercedes? Será que podemos dizer que é a mesma coisa? Será que podemos dizer que realmente a Mercedes e a Kia é precisamente a mesma coisa? Quem compra um Mercedes tem a mesma qualidade para quem compra um Kia? É estas perguntas que eu me debato. Estes carros são muito parecidos. Então porquê é que há uma diferença de preço? A diferença está no que você não consegue ver. Certo? Vamos então refletir nesta pergunta. Vocês fariam um test drive no Mercedes e depois compravam outro veículo com a base nesse test drive? Estou em crer, não. Porquê? Ainda assim os clientes testam a nossa água e depois compram outra máquina com base no nosso test drive. E é isso que acontece. Então, se eu quero comprar um Mercedes, eu não vou fazer um test drive num Fiat. Eu tenho que testar, tenho que conduzir, tenho que sentir o Mercedes. Então, se eu vou fazer um test drive num Mercedes, vou comprar um Kia ou vou comprar outro carro? Não. Então, porquê que isso acontece em relação aos produtos ionizadores? Aqui eu vou-vos falar da Pure Pro GA703. Está aí alguém com o microfone ligado? Por favor, desligue. Quem é que está aí com o microfone a fazer barulho? Ok, obrigado. A Pure Pro GA703, eles dizem que são a tecnologia inovadora de eletrólise com 7 placas de elétrodo de titânio e platina, igual à Kangen da Enagic SD501. Podes continuar, Martins.
Estou? Estão-me todos a ouvir? Martins, neste momento tens o teu microfone desligado. Tenho o microfone desligado? Então, como é que isto desligou? Peço desculpa. Martins, eu estava a desligar o da Fernanda, que era dela que estava a fazer barulho, e desliguei o seu sem crédito. Ok, não tem problema. Então vamos lá aqui. Avançar aqui para... Isto já falta pouco. São mais 2 horas e está concluído. Onde é que eu ia? Nossa, Martins, está a ver muito bem, estou a adorar. Nossa. É aqui, pronto. Acho que a gente já tinha passado este. Será realmente a mesma coisa? Portanto, eu aqui estava a falar em relação a este equipamento, o JAS 703, a tecnologia inovadora de eletrólise com 7 placas de elétrodos, titânio e platina, igual à água Kangen da Enagic SD501. Realmente nós podemos olhar para um e para o outro, são os dois de platina, são os dois bonitinhos, têm mais ou menos a mesma aparência, têm mais ou menos o mesmo tipo de visor. Na realidade, a SD501 Platinum e a Pure Pro Water Ionizer, podemos dizer que é praticamente a mesma coisa. Agora a minha pergunta continua a ser esta. Vocês fariam um test drive num equipamento, SD501, e depois compravam outro com a base nesse test drive? Não faz sentido. Eu tenho que testar aquilo que eu vou comprar. E atenção, todas as máquinas ionizadoras no mercado, poderá haver algumas variações, mas todas têm praticamente o mesmo preço. Porquê é que eles não oferecem então test drive? Porquê é que eles não oferecem? Porque se eles estão interessados em vender, resumindo, as propriedades da água deles não são fortes o suficiente para fornecer amostras. Por isso é que eles não dão água às pessoas. Comprador, tenha cuidado. Se eles não oferecem um test drive, provavelmente há um motivo. Ok? Vamos então ver para crer, ou vamos examinar um bocadinho mais de perto. E nós aqui podemos ver as mangueiras e taxa de fluxo dos equipamentos. As mangueiras grandes são do modelo Levlook SD501 e K8, que permitem um fluxo máximo de água. As mangueiras menores são de outros ionizadores, ou seja, este retângulo verde que estão aqui a ver corresponde à água que entra do lado esquerdo e que sai do lado direito, no tubo cinzento, dos equipamentos da Enagic. As mangueiras menores são usadas para restringir a quantidade real de água que passa pela câmara de eletrólise da máquina. Nós podemos ver, comparar a Enagic, que está por cima, e a da concorrência, que está por baixo. A água de entrada no equipamento. Aqui, a água de saída do equipamento. Lógico que a mangueira grossa que está em baixo é quase tão grossa como a nossa, mas não é isso que conta. O que conta é a entrada. Lógico que a saída também é importante para não haver estrangulamento. Ora bem, vamos ver então aqui mais de perto. A construção das mangueiras. As mangueiras dos modelos Levlook SD501 e K8 são feitas de materiais de alta qualidade, incluindo um revestimento interno antibacteriano e traçado, conforme se vê aqui ao lado. Portanto, ele é trançado para evitar que a mangueira rebente. As mangueiras de outros ionizadores são feitas de materiais de menor qualidade e os menos caros disponíveis, aqueles que são mais baratos, o material mais raro. Já agora vamos então visitar aqui a nossa fábrica, ou a fábrica da Enagic. Nós podemos ver aqui o átrio da fábrica, da primeira fotografia, e depois temos aqui alguma maquinaria que vai produzindo as placas, vai produzindo a parte exterior do equipamento. Poderemos ver aqui a funcionalidade, como é que os trabalhadores fazem as suas montagens, a sua assemblagem. Portanto, aqui são algumas das fotografias da empresa Enagic para nós termos uma ideia como é que é produzido os equipamentos Levlook da Enagic. E agora vamos ver uma fábrica da concorrência. E aqui nós podemos ver que é precisamente igual. O aspecto de higienização, o aspecto, e mais a mais agora estas fotografias já são de 2016, mas agora com esta pandemia eles devem estar iguais, estão protegidos com máscaras, com aqueles, não é capacetes, aquele coisa que se põe na cabeça para evitar a queda dos cabelos dentro dos equipamentos e tudo isso. Vê-se o cuidado de uma empresa para a outra. Aqui poderão ver que esta fábrica que está aqui, por acaso lá em cima, conseguem ler Chanson. Não é para dizer mal, mas é realmente a fábrica da Chanson. Vamos então ver aqui uma visita da fábrica da concorrência. Tudo como a fábrica deve ser, ok? Um ambiente completamente limpo, ordenado, como nós podemos ver aqui, que está tudo organizadinho. Tem um ambiente estéril, portanto está tudo esterilizado, tudo com aqueles
lenços na cabeça, com máscaras que estão a fazer testes às máquinas. Portanto, tem que ser uma coisa mesmo como deve de ser. Isto é como uma empresa deve de ser. Eu já agora só uma chamada de atenção, eu gosto particularmente da guitarra que está lá na parede, que é muito profissional, portanto isto é uma à parte, mas é engraçado para nós compararmos, não tem comparação possível com a Enagic, como é lógico. Vamos voltar então à fábrica da Enagic e vamos fazer uma visita aos filtros, onde é que eles são produzidos, para nós percebermos as máquinas, como é que as pessoas estão. Isto foi fotos de 2016, ainda não havia pandemia. Esta senhora que está aqui a montar o filtro, ela está com máscara porque é uma questão de higiene. E é por isso que a Enagic é a única empresa no mundo que tem os certificados que tem e que tem um certificado de utilização médica. É tão simples como isso. Controle de qualidade. Nós podemos ver como é que a fábrica funciona. Quando a concorrência diz nós somos como a Enagic, será verdade? Eles têm realmente a mesma aparência? Nós podemos olhar para o lado esquerdo do Enagic, para o lado direito, por acaso é uma fábrica da concorrência. Será que tem alguma coisa parecida? Talvez haja uma diferença de preço por um motivo. Isto é aquilo que eu digo. Qual é o fator mais importante então para se escolher um ionizador? O tamanho da máquina. Isto é o fator mais importante. E é isto que nós temos de transmitir ao nosso cliente. O tamanho das placas determina a força e a potência da água, bem como o seu custo. Quanto mais placas forem, mais elevado será o seu custo. Ou seja, quanto maiores forem as placas, melhor a água e mais elevado será o valor de cada máquina. Algumas empresas da concorrência na internet dizem ao consumidor em geral, né, que os seus ionizadores são iguais aos da Enagic, mas mais baratos. Em vez de anunciar verdadeiramente as suas máquinas no que diz respeito ao tamanho das suas placas, destacam que as suas máquinas têm o mesmo número de placas de elétrodo comparativamente às da Enagic. Mas o número de placas é apenas uma parte da equação. Eles baseiam-se na falta de conhecimento dos consumidores sobre a construção dos equipamentos. E nós aqui podemos ter uma breve apresentação e podemos ver a primeira do lado esquerdo é a câmara de eletrólise de uma máquina Lev-Look da Enagic. Depois pode variar com o número de placas, 3, 4, 5, 7, 8 ou 12 placas, que é o caso da Super SD 501. Temos a Chanson e temos a da Júpiter. Então, como é que você deve determinar o tamanho do mecanismo da máquina? Cada máquina ionizadora é então construída com um determinado número de placas de elétrodo, composto por titânio banhadas em platina. É aqui de onde vem o custo mais elevado da maioria das máquinas. A área total da superfície de todas as placas na máquina é o tamanho real do mecanismo. Isto pode ser calculado pelo tamanho de cada placa. A altura, vezes largura, vezes os dois lados, porque ela faz a ionização dos dois lados, vezes o número de placas. Este cálculo dá-lhe o tamanho real do mecanismo, geralmente medido em polegadas quadradas, que é o final das contas. Vejamos aqui este exemplo. No caso da Enagic, a Lev-Look K8 é um ionizador com 8 placas, em que cada placa tem 7 polegadas por 5 polegadas. O que quer dizer que 7 polegadas vezes 5 polegadas, vezes os dois lados, vezes as 8 placas, temos um total de 560 polegadas quadradas. Isto é o tamanho do mecanismo da K8. Vejamos então aqui alguns exemplos e algumas comparações. Basicamente o que eles afirmam é que as suas máquinas com 7 chapas são o mesmo que a Enagic com um mecanismo de 7 placas. Empresas enganosas, né, estão a dizer aos consumidores que os seus 7 cêntimos são iguais a 7 euros. Basicamente é isto. Nós temos aqui uma tabela que nós podemos ver. Aqui a máquina Vida, que é produzida na mesma fábrica da KPK, que é a mesma da Tyent. Nós podemos ver que eles têm placas em malha. 5 polegadas por 3 vezes 7 tem 175 polegadas. Eles vendem isto em média 2.200 euros ao público. A nossa extinta Lev-Look R, placas sólidas, de 7 por 5 polegadas. Com apenas 3 chapas, nós tínhamos 210 polegadas quadradas. A nossa máquina com 3 placas era superior a esta Vida com 7 placas. Estão a ver porque é que o cliente é enganado?
Eles dizem, tem 7 placas, mas o cliente não sabe o tamanho. Eles não divulgam o tamanho. 7 placas, 5 por 3 dá 175. 3 placas, 7 vezes 5 dá 210. A Tayant 7070 Turbo é em malha também, 7 por 3,5. E atenção que eu estou a fazer uma comparação como se ela fosse uma placa sólida. Não estou a falar numa placa de malha. Estou a falar como se ela fosse sólida. 7 por 3,5, 7 placas que eles têm, a 7070, por isso é que é 7070, porque são 7 placas, são 294 polegadas quadradas. A Tayant 9090 Turbo tem então 9 placas, por isso é que é a Tayant 9090, 7 por 3,5, tem 378 polegadas quadradas. No entanto, ele tem 9 placas, é muito superior à Levelook SD501, mas a Levelook 501 tem 7 por 5 polegadas, vezes 7 placas, temos 490 polegadas quadradas. Onde é que eles têm 400 polegadas? Não têm. O que é que adianta dizer que tem 9 placas quando o tamanho das 9 placas é inferior a 7 da Enagic? A SD501 é precisamente igual à SD501 Platino e a 501 são iguais, não há comparação. Tem a ver só a diferença do preço, mas isso aqui também não conta muito para agora, porque estamos a comparar as placas. E atenção que isto é preços de 2016. A K8, neste caso, tem 7 placas por 5, 7 polegadas por 5 polegadas, vezes 8 placas, dá os tais 560 polegadas quadradas. Ela praticamente faz a quase o dobro da Tayant Turbo 7070. Ok? Pronto, isto é só para nós percebermos. Como podem ver, o custo de qualquer ionizador depende muito do tamanho do mecanismo. Quanto mais pequeno for o tamanho da placa, mais barato é o ionizador, porque tem menos platina para pagar, tem menos o titânio, portanto isso é que vai fazer o preço final do equipamento. Você é original. Não se submeta a cópias ou imitações. Isto é um conselho meu. Ok? Vamos ver então, nós temos aqui a Enagic, está no centro, e temos duas câmaras de eletrólise para o lado esquerdo, da Antena e da Júpiter, e temos do lado direito a da Tayant e alguns ionizadores que se encontram na eBay, naquele célebre site que se compra tudo e vende-se tudo muito baratíssimo. Um olhar mais atento à comparação do tamanho do mecanismo, vamos lá então ver. As placas de malha, ou entalhada, ou de fenda, têm menos área de superfície, logo metade do tamanho do mecanismo. Nós podemos ver aqui da Enagic, que é uma placa sólida, temos uma placa de malha, depois temos as placas de fenda, normalmente a Tayant é que trabalha com este tipo de placa, e temos as placas entalhadas, que é da Júpiter, é da Antena, tem uma série de empresas que trabalham também com esta placa entalhada, que tem aqueles furinhos, que é para a água circular e para o arrefecimento, para ajudar a arrefecer o problema que nós vimos lá atrás do SMPS, ok? Ora bem, placas reparáveis. Nenhuma outra empresa, a não ser a Enagic, pode remover o acúmulo provocado pela água dura nas suas placas. Se o seu mecanismo acumular resíduos devido à água dura no seu interior, vai deixar de produzir água ionizada. Nós podemos ver aqui nas fotografias, a Enagic é a única empresa que pode desmontar o seu mecanismo e limpar as placas colocando como novo. Este serviço tem um custo que pode variar entre os 65 e os 75 euros. Lógico, se nós olharmos aqui para cima, nas duas primeiras fotografias de cima, nós podemos ver o antes e o depois de uma placa que é em malha. Lógico, se a água for muito dura, ela começa-se a agarrar com mais facilidade nas fendas e vai entupir completamente. E depois tem um problema, é que eles são selados de maneira que ninguém possa abrir. O cliente nunca vai conseguir abrir e, obviamente, que a empresa também não abre. A única coisa que há a fazer é deitar esta câmara de eletrólise fora e colocar uma câmara nova. No caso da Enagic, nós temos uma tecnologia que permite separar placa a placa, fazemos a limpeza e voltamos a montar novamente e ficamos com a máquina novamente nova. Vamos então comparar as placas da Enagic com a concorrência. Aqui nós podemos ver, esta é a mesma fotografia que estava lá atrás, a que está do lado esquerdo, e esta aqui do lado direito foi uma fotografia que eu fiz para vos mostrar isto que vem aqui agora. Esta máquina foi uma máquina que eu tenho comigo e eu desmontei-a para ver o que é que realmente está aqui dentro. Eles normalmente dizem ao cliente que esta é uma máquina que é produzida no Japão. E aqui nesta foto nós podemos ver que diz ali Taiwan, que eu gosto de mostrar isto aos clientes para eles verem que Taiwan é uma província da China. Da China para o Japão ainda vai uma distância um bocado grande.
Não tem nada a ver, é a mesma coisa que compararmos, como se costuma dizer, a estrada da beira com a beira da estrada. E aqui podemos ver realmente uma máquina chanson aberta. O que é que nós podemos descortinar aqui dentro? Nós podemos ver que, nesta fotografia que apareceu agora, temos ali a câmara de eletrólise, depois temos ali um copozinho que parece um filtro. Aquilo não é um filtro, aquilo é o sítio onde eles colocam o sal. Normalmente eles instruem os distribuidores ou os vendedores, porque eles não são distribuidores, já existe só um distribuidor em Portugal com vários vendedores. Aquilo que eles instruem os vendedores a fazer é colocarem ali dentro o sal rosa dos Himalaias, que basicamente vai fazer o mesmo que o perigoso cloreto de sódio que a Enágica utiliza. Cloreto de sódio é sal, só que o cliente final não sabe. Então nós não utilizamos cloreto de sódio, que é extremamente perigoso. Utilizamos sal, que é precisamente a mesma coisa. E nós podemos ver aqui do lado direito, tem ali um filtrozinho. E é aquele filtro, faz o mesmo que faz o nosso filtro. Portanto, ele vai apanhar as areias, as lamas e também vai apanhar o cloro. Mas como este filtro é muito insuficiente, o que é que a Chanson faz? Ele coloca 4 ou 5 filtros por baixo. Martins, Oi? perdemos a imagem agora. Estão sem a imagem novamente? Não, eu tenho. Eu tinha. Agora tinha, já deixa de ter. Pronto, então vamos lá ver. Eu estava, foi embaixo. Eu estou a partilhar novamente. Ou uma reca, olha a fita. Hã? Ou uma reca, olha a fita. Era assim que diziam. Então vamos lá aqui ver onde é que a gente estava. Estávamos aqui. Agora já estão a ver, certo? Não? Não. Ainda não? Ainda não? Então porquê? Partilhar ecrã. Faltam-me fazer iniciar a partilha. Agora é que eu penso que já estejam a ver. Agora Agora sim. sim. Pronto, então vamos lá. Depois que eu esqueci-me de dar início à partilha, pus partilhar, mas não dei início. Vamos lá então aqui onde é que está aqui as maquinetas. Ora, conforme eu estava a dizer, portanto aqui o que acontece é que eles normalmente colocam então 4 ou 5 filtros por baixo do lava-loiça para fazer face à insuficiência deste filtro, porque eles dizem que este filtro é muito bom, que dura também 6.000 litros de água. Não sei se dura, senão também não estou aqui para estar a dizer mal. Estamos aqui só para comparar e ver o que é. Nós aqui podemos ver nesta fotografia, na parte de cima da foto, estamos a ver a câmara de eletrólise da Chanson. E aqui em baixo, este copinho é o tal sítio onde eles colocam o sal para conseguirem fazer a água de 11, que nunca chega lá. Eu já tive esta experiência porque aqui há uns tempos atrás fui assistir a uma demonstração, mas depois eles entraram em guerra, acabei por não perceber muito bem. Uma coisa é certa, não tenham medo de comparar a Enagic com ionizador nenhum que há no mercado. Só para terem uma ideia, a Chanson teve a habilidade de criar um pantone de cores consoante aquilo que a máquina faz. Eu fui assistir a uma demonstração não, foi uma guerra entre os dois, não vou estar aqui a dizer nomes para não estar a denegrir a imagem de ninguém, mas fui e foi lá um indivíduo da Chanson fazer a demonstração, só que a pessoa que pediu a demonstração precipitou-se e entrou logo em choque com ele. Eu queria ver como é que eles faziam a demonstração para ver se eles percebem alguma coisa de água. O que aconteceu foi que esse indivíduo levou a água de casa. Isto foi feito no escritório dele, cá em baixo no resto de chão, e ele mora lá em cima num quarto andar, e ele trouxe água de casa, e então quando o indivíduo começou a querer falar da Chanson, ele mostrou as cores, e quando ele pôs a cor na água supostamente de 9,5, a água saiu azul. Quando o Miguel pediu para ele pôr as gotas na água que ele trouxe de casa, deu violeta. E ele disse, mas isso está muito alcalino, tu não des essa água a ninguém que tu vais matar as pessoas. E tal, pronto. E aí eu percebi que eles ajustaram o pantone das cores àquilo que a máquina faz. Foram espertos. Mas bom, aqui assim, novamente tem esta fotografia, exatamente, que é para nós vermos o tamanho da placa, das placas, neste caso, ou da câmara de eletrólise. Como poderão ver, a espessura da câmara que está aqui. Se eu andar aqui para trás, onde é que estás tu? Não. Espera lá, deem-me só aqui um segundo para nós vermos aqui o tamanho. Não é aqui. É aqui. Nós aqui podemos ver. Estão a ver esta câmara que está aqui do lado direito? A fotografia do lado direito. Isto é a câmara da Chanson. Isto é a da Enagic. Aqui nós podemos comparar. Mas para nós termos a certeza disso, podemos ver aqui. Aqui é a câmara da Chanson. Estão a ver o tamanho dela? Extremamente grande, não é? Daí a diferença de preço. Aqui agora temos aqui outra máquina, que foi uma cliente que eu fui visitar por um outro motivo, e ela tinha lá uma máquina, que
que é produzida pela KPK, que produz as tais Tyant, embora ela tenha outro nome, tinha aqui outro nome, mas de qualquer das maneiras, o que está aqui em cima, este papel que está aqui, é o valor dos filtros, porque ela queria que eu lhe arranjasse uns filtros. Eu até podia arranjar os filtros com facilidade, mas eu também fui um bocadinho ruinzinho, peço desculpa, mas fui ruim, porque se eu lhe arranjasse os filtros não tinha hipótese de vender uma máquina da Enagic, mas a senhora conseguiu, ao fim de algum tempo, através do eBay, conseguiu apanhar os filtros, só que ela pagou a módica quantia de 201 euros por 2 filtros, fora as taxas de importação que ela teve que pagar, ok? E aqui estamos então a ver a máquina por dentro, que é precisamente igual. Tudo o que é KPK é precisamente igual. A Tyant, Life Ionizer, há uma série de máquinas, não merece a pena estarmos aqui a ver, mas é só para nós percebermos. A câmara de eletrólise é esta coisinha que está aqui embaixo, esta coisinha que está aqui, agora conseguimos ver mais em pleno. E esta máquina não trabalha com potencializadores, não trabalha com sal, não trabalha com nada. Agora, é aquilo que eu digo aos meus clientes. As máquinas deles são muito boas, também fazem água 2.5, é natural que o façam. Também faz água 11.5, duvido, mas é natural que a façam. Mas há uma coisa que é diferente. Se a água não tiver ácido hipocloroso, ela não é desinfetante. Pode ter um pH baixo, mas não é desinfetante. É a diferença. E se calhar é por isso um dos motivos também que a Enagic tem o certificado de utilização médica. Ora bem, agora vamos ver outras coisas da concorrência que se dizem ionizadores. Vamos ver então, começar por diluidores de sais. Tivemos aí uma empresa em Portugal, que era a Aqualive, que ela baseava-se nos filtros muito bons cá no Brasil, que são os filtros de velas, e então, segundo eles, a força, o argumento de venda é que o Dr. Lai Ribeiro desenvolveu uns filtros para eles trabalharem com água alcalina, que são filtros que vêm da Coreia. E então eles criaram estas máquinas para vender água alcalina e também eles dizem que são ionizadores. Mas eles foram mais além, ainda disseram que é uma água alcalina e com um peral negativo. É uma coisa que eu nunca percebi, foi como é que estes experts da água dizem que conseguem ir pescar o peral da água, quando para eu fazer as contas do peral, que é o potencial de carga ácida renal, eu para fazer estas contas eu tenho que ter proteína. Eu na água não tenho proteínas. Eu posso ter o fósforo, eu posso ter o potássio, eu posso ter o magnésio, eu posso ter o cálcio, mas se eu não tiver proteína, como é que eu posso dizer que a minha água tem um peral negativo? Eles estão a enganar os clientes. Lógico, eles podem dizer que é uma água mais hidrogenizada, é uma água mais alcalina, é uma água por tão alcalina que pode potencializar o melhor funcionamento dos rins. Mas daí a dizer que tem um peral negativo, isto é absolutamente falso e calunioso, como eu costumo dizer. Outros diluidores de sais. Como esta célebre empresa, que tinha o nome de Aqualive, já se desentenderam os sócios, porque era um sócio que estava em Portugal e outro que tinha lá ficado no Brasil, eles desentenderam-se, e então houve os dissidentes desta Aqualive, que nasceu a Native, que é esta máquina maravilhosa que vem da Coreia, e nasceu outra empresa que é a Voa, que por acaso a máquina é a mesma. Que por acaso as primeiras máquinas que eles venderam, eles vão buscar a um fornecedor meu. As máquinas custam 120 e poucos euros, e depois eles vendem ao preço que eles querem, não importa, como sendo ionizadores. Mas isto são diluidores de sais. E aqui tem mais alguns modelos deles que eles vendem, mas como nós podemos ver, são filtros, não são ionizadores. Para haver uma ionização tem que ser elétrica, porque tudo o resto são diluidores de sais. Eles vão diluindo sais minerais na água para conseguir aumentar a alcalinidade. Agora eu faço uma pergunta. Qual é a quantidade ideal de sais minerais, quer seja de cálcio, quer seja de potássio, quer seja magnésio, quer seja sódio, que eles estão a diluir? Nós não sabemos. Pode ser benéfico, mas também pode ser prejudicial. Deixo a pergunta no ar. Outros diluidores de sais são aqueles célebres jarros, que agora todos os jarros já se autodenominam ionizadores. Já têm filtros milaborantes que são muito bons. Uma coisa eu vos garanto, eu já fiz uma demonstração uma vez numa senhora em Sintra, comparativamente com uma água deste último jarro,
não vou dizer o nome, mas vocês com certeza já o conhecem, e realmente ele, nos primeiros litros, consegue ser bastante alcalino e bastante antioxidante. Teve um ORP negativo na casa dos 400 e qualquer coisa. Mas se deixarem a água dentro do jarro por 3 ou 4 horas, quando forem a medir, o PRAL desapareceu. O ORP desapareceu. Porquê? Porque a água má e a água boa passam no mesmo sítio. Ele vai induzir em engano o teste, mas a realidade é que a água boa e a água má continuam misturadas depois de passarem no filtro, ok? O bastão ou o lápis ionizador, que também são umas coisas muito boas que há aí no mercado, que também são vendidos relativamente baratos, um preço mais elevado que os jarros. Não sei como é que funciona, que eu nunca os testei, mas com toda a certeza são mais uns diluidores de sais minerais. Depois temos os selvos hidrogenizadores. Que o cliente que investe 300 ou 400 euros numa coisa destas está preocupado com a saúde, mas não sabe o que é que isto faz. Que redondamente é a mesma coisa que nada. Isto para fazer a hidrogenização da água precisa sensivelmente, acho que é entre 15 a 20 minutos. A água está ali a fazer um turbilhão. Por acaso já fiz uma demonstração também na casa de um cliente que tinha uma coisa destas e eu achei graça porque aquilo está ali, eu não me recordo se é 10 ou é 15 minutos, está ali aquela coisa ali a trabalhar. Depois daquele tempo a trabalhar, precisa 20 minutos para fazer meio litro de água ou 1 litro que seja, mas depois o que é engraçado é que quando nós fazemos a medição, se for feita no momento, assim que ele acabe, realmente a água fica alcalina e fica antioxidante na casa dos 180, 190. 5 minutos depois fui medir a água, já estava com 130. E depois já não medi mais, que eu já não perdi tempo com aquilo, e o cliente percebeu que isto ou nada é precisamente a mesma coisa. Mas tem um nome bonito, hidrogenizador. Ele vai hidrogenizar a água. Eu só não compreendo como, porque a água não entra em contacto com nada. Aquilo simplesmente faz ali uma borbulhagem, mas pronto, vale o que vale, isto é a minha experiência. E depois temos aqui uma coisa que são os tais energizadores. Eu aqui fiz uma vez uma demonstração na Costa da Caparica com uma senhora que tinha uma coisa destas. Ela colocou isto dentro de água durante 10 minutos e quando foi no fim eu fiz todos os testes. Nem a água estava mais alcalina, não estava antioxidante, não tinha nada. Agora, vale o que vale. Será que energizou a água? Mas eu não tenho como medir a energia positiva ou negativa da água. Uma coisa é certa, dentro das 5 características que nós conhecemos, que é a pureza, pH, ORP, condutibilidade e a tensão superficial, o que saiu dali de dentro não fez nada disso. Portanto, mas também não vou estar a dizer mal, é simplesmente o que existe na concorrência. E agora, os filtros, os venenosos de osmose inversa. Eu aqui também tenho conhecimento de causa, porque tive muitos anos a enganar clientes também com esta água osmotizada. Mas é o melhor filtro que existe no mundo, é sem sombra de dúvida a osmose inversa. É o melhor filtro porque ele consegue eliminar tudo da água. Bactérias, gérmenes, vírus, tudo o que é patológico na água ele elimina. Só que por tão bom que é, elimina em demasia. Transforma a água como se fosse uma água destilada. E a água destilada, como nós sabemos, não é boa para consumo. Aliás, há aí não sei se já ouviram falar na doutora Hilda Clark, ela tem uma terapia que faz com água destilada, mas é uma terapia, não é para consumo constante, porque ela precisa da água destilada para transportar os minerais necessários para fazer uma determinada cura. Não é o caso da água osmotizada, que a pessoa está 5, 10, 15, 20 anos a consumir sempre a mesma água. E depois temos aqui a remoção de sedimentos ao cloro, que é os filtros mais baratos que nós encontramos no mercado, para eliminar principalmente o sabor do cloro na água. Normalmente são compostos por 1 ou 2 filtros. Normalmente os 2 filtros, o primeiro é de sedimentos e o segundo é de carvão ativo. Aqui no caso desta primeira fotografia que apareceu, o próprio filtro faz a eliminação dos sedimentos na parte exterior e por dentro tem o carvão ativo em bloco. Depois temos também os jarros que vão eliminar sedimentos ou cloro, neste caso. Ora bem, já mesmo quase para terminar, não podemos vender a K8 porque ela é muito cara. Há muita gente que diz isto, não é? A K8 é muito cara. Então, compartilhemos os benefícios e provamos o valor e o seu benefício. Lógico que se eu for à casa de um cliente e ele quer comprar um ionizador, mas o nosso eventualmente até é caro e ele não estava à espera que aparecesse ali alguém para lhe vender um ionizador. E então
façamos um desafio ao cliente. Eu venho cá uma ou duas vezes, venho-lhe trazer água, o senhor testa, prova, vê que a água não tem sabor agressivo, vê que a água é boa. Se o senhor gostar, depois aí voltamos a conversar. Eles, os da concorrência, não podem compartilhar os benefícios. As propriedades das suas águas são muito instáveis. Por isso é que eles nunca fazem este desafio aos seus clientes. Então, eles vendem o preço e alegam ser iguais à Enagic. Já agora, um à parte, não sei se vocês, com certeza que já viram vários vídeos na internet, no YouTube principalmente, de distribuidores nos Estados Unidos ou noutros países. Aquilo que eles fazem, poucos são os que fazem demonstração. A maioria deles dão água. No Japão, só dão água às pessoas, aos amigos, aos conhecidos. Dão água durante 2 ou 3 semanas. A pessoa, depois de provar os benefícios da água, eles compram a máquina. E é assim que nós compartilhamos os benefícios e provamos o valor e o benefício que as máquinas da Enagic têm para com os nossos concorrentes, com os nossos clientes, neste caso. Ora, o nosso método de marketing versus a concorrência. Qual é o motivo real pela qual a concorrência não copiou a metodologia de marketing da Enagic? Eles não têm água para sustentar isto. Porque se eles tivessem água para sustentar um sistema de venda de marketing multinível, eles também o tinham feito. Eles não fazem porque não têm realmente água para sustentar esta conclusão. Ora bem, a concorrência, afinal, não é tão assustadora. A falta de conhecimento sobre a concorrência é o maior problema da concorrência. Reserve algum tempo e faça a sua própria pesquisa, encontre os seus próprios fatos e tire as suas próprias conclusões. Haja como se você tivesse investido 450 mil euros em vez de apenas 4.500 euros no seu equipamento. O problema não é o problema. O problema é a sua atitude em relação ao problema. Ok? E assim vos deixo. E agora vamos entrar então na fase de perguntas e respostas e vamos interagir para ver o que é que acharam, quais é as dúvidas que vocês têm e dou por terminada a minha apresentação. Quero agradecer a todos os que estiveram presentes e vamos então entrar na fase das perguntas e respostas. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa presença. O Sr. Firmino está a falar, mas eu não está a ouvir, tem o microfone cortado. Alô? Tem que ligar o microfone, Sr. Firmino. Sim, ok. Agora está Agora já estamos a ouvir, já. Eu quero aplaudir, como diz o outro. Martins, parabéns. Eu vou-me reformar, vou pedir a reforma. Não preciso falar mais, pá. Já sei quem é que vai ocupar o meu lugar. Isto são à parte. Isto foi uma pesquisa que eu fiz na altura, quando eu pensei em comprar a minha máquina. A gente para-se depois na internet com as tais apresentações e com as tais tendências de umas coisas das outras, não é? Como repararam, muitos dos sites que eu visitei em 2016 já não existem. Ou porque já se cansaram de andar a mentir às pessoas, ou porque desapareceram pura e simplesmente. Alguns deles ainda estão ativos. Se vocês fizerem pesquisas de comparação de ionizadores, ainda vos aparece 3 ou 4 inteligentes a dizer mal dos outros, porque as comparações que eles fazem não é uma comparação real. Eles, para fazer uma comparação real, deveriam dizer o tamanho real da placa e não uma ou outra especificidade do equipamento. Aquela situação do SMPS, que é o PWM, que eu chamo PWM porque eu mexi nisso já quando pensei em ser um inventor também, e aquilo é uma coisa que é uma falsa questão. Eles vendem como sendo o melhor da tecnologia, mas na realidade aquilo é simplesmente para evitar que o equipamento desapareça. Porque se não fosse assim, uma placa que seja em malha, ela é muito mais sensível do que uma placa que seja completa, que seja uma placa lisa ou direita, como é as nossas planas, não é? Portanto, basicamente é isso que me fez ver e pronto, e esta apresentação, agora tive que mexer aqui um bocadinho para fazer a apresentação para o pessoal, mas basicamente o estudo é o mesmo. Muito bem, Martins. Muitos parabéns. Dúvidas, perguntas? Isto dá imenso trabalho. Eu tinha aqui
3 ou 4 ou 5 chegas a dar, muito rápidas, mas antes gostaria que o Luís Guerreiro, estás-me a ouvir, Luís? Estou. Gostaria que o Luís Guerreiro desse o seu testemunho sobre a sanção do Sr. Francisco do Algarve, aquele senhor que tu lhe vendeste uma capa 8, pode ser, Luís? Pode, muito rapidamente. Conta aí, então. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação em Albufeira e outra em Portimão, e houve um senhor que na altura já tinha 81 anos, o Sr. Francisco Jerónimo, e ele apareceu lá convidado por alguém que recentemente tinha comprado uma capa 8, uma pessoa amiga. E ele esteve lá a ouvir, tudo bem, e no fim ele até assistiu às duas, assistiu à de Portimão e depois pediu boleia para assistir também à de Albufeira, porque gostou muito, e depois no fim da reunião da Albufeira ele veio ter comigo e disse: Sr. Luís, eu moro ali em Portimão, ali perto do autódromo, eu tenho uma máquina que comprei, salvo erro, há quase 3 anos, mas eu não estou muito satisfeito e muito convencido. O senhor não ia lá para verificar se aquilo está mesmo em condições? E eu disse que sim, senhora, nem ia sequer com a ideia de vender o que quer que fosse, nem ia para fazer apresentação nenhuma, ele já tinha assistido ali àquilo e ia mesmo com boa intenção de querer ajudar. E cheguei lá à casa do senhor, temos a conversar, e depois fui ver a água, e o que aconteceu é muito simples. O senhor tinha uma chanson que tinha comprado há mais de 2 anos e meio, entre 2 anos e meio a 3 anos, e o que acontece é que, medindo a água, fazendo as diferentes medições que nós conseguimos fazer, o resultado era simples. Medir à saída da torneira e medir depois de passar pelo equipamento, os resultados eram rigorosamente iguais. E isto porquê? Porque o senhor disse-me que uma vez por ano ia lá o pessoal para fazer a tal manutenção, que na prática significa mudar em filtro e fazer ali qualquer coisinha, alguma limpeza, não faço ideia. E acontece que o senhor tinha ido lá, os técnicos tinham lá ido 2 vezes. Portanto, ao fim de um ano foram a primeira, ao fim de 2 anos foram a segunda. Nós, numa máquina que tenha quase 3 anos, nós temos 30 e tal limpezas mensais, que é aquilo que há pouco o Martins explicava, de que as placas, mantendo-se limpas, isso permite sempre que a área de intervenção na água mantenha sempre igual. Naquele caso, o que aconteceu foi engraçado. O senhor percebeu rapidamente que a máquina já não valia, infelizmente, nada, e, para surpresa minha, virou-se para mim e perguntou: diga-me lá o seguinte, Sr. Luís, aquela máquina, a melhorzinha, que vocês falaram lá, quanto é que custava? E eu disse: Sr. Francisco, aquilo era 4.000 e tal euros. Lá lhe disse o valor certo. Diz assim, e depois virou-se para mim: aquilo é mesmo bom? Digo eu: Sr. Francisco, aquilo é mesmo bom, aquilo é mesmo tal e qual como você ouviu. Então esperem um bocadinho. Saiu do pé de mim, durante ali uns 3, 4 minutos, quando voltou com um maço de notas na mão e virou-se para mim e começou a contar. 1, 2, 3, 4, e eu, um bocado atrapalhado, disse: espera aí, mas o senhor não paga a mim, o senhor agora, se quer realmente comprar, faz um pagamento para a empresa, uma transferência bancária, não é a mim. E ele vira-se para mim com um ar assim um bocado rigoroso, do alto dos seus 81 anos, e diz assim: mas porquê? Você não é de confiança? Ainda mais atrapalhados fiquei, digo eu: sou de confiança. Então, 4, 7, 8, 10, 15, e ele contou, passou-me os 4.000 e tal euros para a mão, que eu coloquei no banco, mandei para a empresa, e ao fim de 4, 5 dias estava a montar a máquina nova, e eu próprio vou lá de 2 em 2, 3 em 3 meses lá à casa. É um senhor super simpático, e foi esta a experiência. E até mesmo já houve outra troca. O mestre Luís também já tirou uma máquina do Dr. José Cruz. Mas aí foi, quer dizer, eu sensibilizei o Dr. José Cruz para a nova realidade da máquina Enagic. Depois, na prática, foi o Martins que lá foi fazer a mudança,
e o José Cruz é uma pessoa muito rigorosa neste pormenor. Ele também tinha comprado uma chanson. Ao fim de alguns meses levou a água para o Instituto Ricardo Jorge para analisar, e os resultados eram tão fora daquilo que ele estava à espera, daquilo que era suposto ser, que ele inclusivamente guardou de imediato a máquina. Já tinha-se passado cerca de 6 meses, já não podia devolvê-la, mas encaixotou e quando finalmente teve a oportunidade de comprar a nossa, comprou, está super contente, tem recomendado e adora falar sobre estes pormenores da qualidade da água. Um destes dias veremos de ter a participação também dele. Muito bem. Martins, dás-me licença que dê aqui 3 ou 4 chegas. Está licenciado. Muito bem. Há muita gente que é capaz de não saber muito bem o que é o ISO. Nós na Sasaki também temos o ISO, porque todos os anos nós somos sujeitos a uma auditoria para ver se a qualidade se mantém. Ora, o ISO emite certificações em 162 países, como disse o Martins, e são certificações de qualidade. Todas as empresas que estiverem certificadas pela ISO são empresas em quem vocês podem confiar. Portanto, sempre que houver um concorrente que vos procure ou vos contacte, procurem sempre pelas certificações. Isso é a melhor prova de que a empresa é boa ou não é boa. Depois, o 13.485 é o número de certificação de dispositivos médicos. Não existe nenhuma empresa no mundo de ionizadores que o tenha. Só nós, só a Energica que tem. E também a FDA, portanto, é a única, a Energica é a única empresa que está aprovada pela FDA. Se forem ao site da Energica, está lá um certificado com o número específico da FDA. Outra situação que o Martins falou tem a ver com a questão das águas, do pH da água. Não existe a possibilidade de haver vida em meio super ácido, mas tem que ter um pH abaixo de 2.7. Portanto, 2.6 para baixo, 2,5. Acima de 2.7 não há nenhuma água totalmente bactericida. E acima de 11,5 também, só a partir de 11,5 é que é possível também não existir vida, ou seja, os vírus, os fungos e as bactérias só sobrevivem entre 2.7 e 11,5. Abaixo desse valor e acima de 11,5 não é possível. Quando as outras máquinas dizem que fazem ácido de 3 ou de 4 ou de 10,5, não estão, portanto, autorizadas a dizer que esses valores são bactericidas. Em relação à limpeza das máquinas, a nossa é a única que tem limpeza das placas automáticas. Não há nenhuma máquina ionizadora que faça a limpeza automaticamente. Não, aí não. Neste momento já há uma que faz isso. A Taend 9090 já faz uma limpeza eletrónica de X em X tempo também. Faz uma passagem de água. Mas é preciso ir lá ao técnico. Não. Faz o mesmo que a nossa, quando está um X tempo parada, diz que para fazer a limpeza nós temos que abrir a torneira, não é? Não me refiro a essa limpeza. Eu não me refiro a essa limpeza. Pronto. Sim. Eu refiro-me à limpeza a limpeza das placas em si? Não, isso não. Somos os únicos, sim, isso é. Eu refiro-me ao ácido cítrico. Porque a nível de limpeza, a limpeza eletrónica, como a nossa faz, de X em X tempo, temos que abrir a torneira. No caso da Taend, acho que é só a 9090 que faz isso. De X em X tempo, ela liga automaticamente a torneira e para passar de um tempo. Se a pessoa tiver a mangueirinha para o lado de fora do lava-louça, molha-lhe a cozinha, mas aquilo faz automático. Aquilo tem um relógio lá dentro que de X em X tempo faz essa lavagem. Mas não é a limpeza das placas, é aquela limpeza eletrónica, a autolimpeza, digamos assim. Exato. Eu estava-me a referir ao ácido cítrico, à limpeza que nós fazemos. Depois, para terminar, eu sugiro-vos o seguinte: quando vocês forem fazer uma apresentação, nunca digam mal dos outros. Nunca. Por norma, nunca se ataca ninguém. Porque se for um cliente e vier uma pessoa vender-me alguma coisa a mim e me começar a dizer mal dos outros, certeza absoluta que eu não vou comprar nada. Porque eu já sei que quem diz mal dos outros é porque tem receio da concorrência.
Então vocês apenas defendam-se apenas. Se forem atacados e alguém disser mal da Energica, e vocês têm argumentos para poderem contrapor e aí defendem-se, porque essa é a melhor forma de nós conquistarmos os clientes. Todo mundo tem direito à venda, mas se nós andamos a dizer mal dos outros, como os outros andam a dizer mal de nós, nós somos iguais a eles. Portanto, vendam o vosso peixinho e não percam tempo com os outros. Agora, é importante, e foi importante o Martins elucidar-nos sobre tudo o que nos disse, porque assim temos uma bagagem suficiente para nos podermos defender se alguém vier dizer mal de nós. E tenho dito. Muito obrigado. Martins, passo-te a bola novamente. Eu não sei jogar a bola, ficamos assim. Mais dúvidas, mais perguntas, alguém que tenha que se expresse. Eu se calhar perguntava ao Firmino, onde é que nós temos essa informação, que é real, de certeza, mas onde é que está a informação de que a água é bactericida ou é mesmo desinfetante a partir dos 2.7 para baixo? Ela isso figura em algum sítio, não? A Energica tem aquela tabela que eu penso que tu tens acesso a ela. Mas aí acaba por ser uma tabela da Energic. Existe algum sítio, sem ser da nossa própria empresa, que possa reconfirmar a situação, não? Eu tenho os documentos que posso mandar para vocês. Isso, e é de uma máquina que nós comercializávamos. Espera um bocadinho, que eu devo ter aqui o catálogo. Antes da Energic entrar em Portugal, a Sasaki comercializava uma Energic, uma máquina que só fazia água super ácida. Que era da Misenvijec, uma máquina chamada Infinity, que só fazia água super ácida e super alcalina, água desinfetante, gerador de água super ácida, e tem uma tabela onde diz aqui, portanto, através da eletrólise produz água super ácida e super alcalina, e diz assim: água super ácida com pH abaixo de 2.7 e ORT superior a mais 1000 mV ultrapassa o ambiente de vida dos micro-organismos. Ok? O ORT entre mais 900 e menos 400 mV e pH entre 3 e 10 é compatível com a vida dos micro-organismos. Fora destes valores, os micro-organismos não sobrevivem. Eu vou-vos mandar este catálogo para todos vocês, que é um aparelho ideal para profissionais com grande eficácia na desinfecção antibacteriana para hospitais, para indústria, para restaurantes, etc. Eu pedi ao Martins que me mandasse este trabalho e depois eu reenvio-vos o trabalho para todos e envio também estes documentos que tenho aqui no meu poder. Ok? Sim, fala mais alto, está-se a ouvir pouco. Parabéns, Martins, pelo trabalho. Excelente, excelente. Eu sei que tu percebes muito disto e eu estar muito curioso em ouvir hoje. Tens muita experiência, já trabalhaste com a concorrência e foste humilde o suficiente há pouco para dizer que andaste há uns anos a enganar com os modos inversos. Achei curioso. Obrigado, Martins, por esta informação. É isso mesmo. Eu sinto isto. Eu sinto que me falta muito conhecimento da concorrência. Porque quanto mais eu conhecer, quanto melhor conhecer a concorrência, melhor eu sei vender o meu produto. Porquê? Porque eu, para vender o meu produto, não preciso falar mal da concorrência. Apenas preciso de conhecer as diferenças para eu saber explicar ao cliente. Isto é a coisa mais importante. Quando nós queremos vender o nosso produto, a primeira coisa que nós devemos saber e conhecer bem é a concorrência. E tu conheces bem a concorrência, daí tu tens também muito sucesso, porque tu tens o conhecimento suficiente para conseguir transmitir ao cliente as diferenças
E isto é que é importante. O cliente vai confiar em ti, vai acreditar em ti e vai-te comprar um produto. Daí ser importante este tipo de reuniões e também termos acesso a esta informação que tu vais passar para o Firmino acabou de dizer, que nos vai passar também para nós. E depois cabe a nós, cada um de nós, também fazemos o nosso trabalho, porque se estivermos só dependentes de ouvir este e aquele e não pusermos em prática, não estudarmos, não ouvirmos, não continuarmos a ouvir e a ler, também vamos ficar na mesma. Cabe-nos a nós também ir pesquisar e procurar as diferenças e depois também conseguirmos da mesma forma, da forma como tu consegues explicar ao cliente as diferenças. Por isso é que tu disseste há pouco muito bem, a falta de conhecimento da concorrência é que nos leva a achar que o nosso produto é caro. E quando nós achamos que o nosso produto é caro, somos nós próprios a derrotarmos. Ou seja, nós não vendemos porque nós achamos que é caro. E nós achamos que é caro exatamente porque não conhecemos a concorrência. Muitos parabéns, Martins. Foi excelente. Muito obrigado pela tua participação, pelo teu webinar. Boa noite. E aproveito para vos desejar a todos uma boa tarde. Claro que aqui cada um terá que fazer também a sua própria pesquisa dentro daquilo que se sente mais confortável a pesquisar. Porque hoje em dia, desde que a gente perca uns minutos na internet, nós conseguimos obter todas as informações que sejam necessárias, porque hoje em dia não há segredos para ninguém. Só que muitas das vezes o que acontecer é que o cliente, quando vai à procura de um ionizador, vai à procura do preço, não vai à procura das características ou das qualidades de cada um dos equipamentos. E isso compete-nos a nós tentar elucidar o cliente das diferenças e fazer ver ao cliente que o mais importante no equipamento é realmente o tamanho da câmara de eletrólise e também principalmente os seus certificados de qualidade. Porque uma empresa que diz que tem 10 ou 12 ou 13 placas, como acontece no mercado, a Antena tem 13 placas, mas o facto de ter 13 placas ela é inferior à nossa SD501. Mas depois é também o facto dos certificados de qualidade que são de extrema importância, porque uma empresa que produz ou que monta equipamentos e que não tem a mínima qualidade para o fazer também é duvidoso e o cliente tem que se defender, porque ao fim e ao cabo, se uma máquina custa 4.000, há outra que custa 3.000, ele às vezes pensa que está a poupar 1.000 euros, mas não está. Está a gastar 7.000, porque ele gastou 3.000 numa máquina da concorrência e depois acaba por ir gastar 4.000 na da Enagic. Ao fim e ao cabo, ele acaba por perder nesse sentido. Mas é aquilo que eu costumo dizer a toda a gente. Aqui não há heróis. O primeiro a chegar vende. O cliente depois ou fica contente ou se arrepende. Que é o que acontece na maioria das vezes. O cliente arrepende-se porque pensava que estava a investir no que era bom e depois com o tempo acabou por perceber que realmente aquilo não era o melhor, o supra-sumo da coisa, como aconteceu com 2 ou 3 clientes do Luís, e já aconteceu, o seu Firmino conhece a doutora Maria João ali de Óbidos, também lhe aconteceu a mesma coisa, ela recomendou durante muitos anos a Chanson e depois quando viu e quando percebeu que aquilo realmente não era nada daquilo que se dizia, ela acabou por mudar também para a Enagic e com certeza que pelo mundo fora há muitos relatos nesse sentido e se vocês forem ao site do BBB aparece lá montes de queixas em relação à Chanson, à Tayant, também aparece algumas em relação à Enagic por má informação dos agentes ao cliente e isso normalmente a empresa tenta resolver da maneira mais fácil porque não há empresa nenhuma que goste de ter o nome manchado à conta de um mau trabalho e é por isso que há 2 anos a esta parte, ano e meio, 2 anos a esta parte os agentes têm que assinar um acordo de distribuição para terem um acordo de compromisso, para saberem que não podem prometer aquilo que não é verdade. E muitos dos clientes, principalmente nos Estados Unidos acontece muito isso, as pessoas têm a mania de extrapolar a situação para vender um equipamento. E depois isso vai tudo cair dentro do tal BBB, que é tipo a nossa DECO lá nos Estados Unidos, mas isso a empresa não tem a culpa por aquilo que os agentes dizem, ou que os vendedores dizem. Mas, no entanto, a empresa tenta sempre, dentro do possível, fazer o reconhecimento do erro e tentar sempre ajudar o cliente nesse sentido. Mas, pronto, basicamente é isso. Agora, cada um terá que fazer a sua pesquisa para ter o seu melhor desempenho e para ter o melhor conhecimento do seu equipamento e dos da concorrência também, não é? Muito bem, Martins. Sim, eu também gostava de intervir. Força. Sr. Martins, eu quero dar os seus parabéns pelo seu trabalho excelente e também pela forma que tu davas numa empresa e saíste. Tive sorte na vida, encontrei a empresa Sasaki, em que
nós temos uma escola muito diferente das outras empresas. Eu comecei nos colchões, havia muitas empresas, Nature Sleep, Magnific, onde a gente apanhamos muita pancadaria, muita nomes. Aquilo que o Sr. Martins disse, hoje aqui, eu tive feiras aqui em São Miguel, em que eles tinham tanto ódio da gente, até fui ameaçado de morte por eles. E ainda hoje continuo a vender colchões. A escolha que eu tive, o Fernando conhece-me, o Matheus conhece-me, levei muitas, como é que eu vou explicar a vocês, corridas, ou digamos assim, a partes na altura certa. Às vezes magoava, mas eu aprendi muito com isto. E para nós todos que estamos aqui a vender, a primeira coisa que o Zac me ensinava, sério, ele vai algumas vezes e eu levo-lhe clientes e ele já me disse, fizeste um trabalho excelente, que as pessoas, os meus clientes dos colchões, estão a comprar máquinas de água, Energy. Porquê? Que tinham um produto bom. Quando comecei a Nature Sleep, eles começaram a oferecer relógios, umas luzes, e um dia questionei o Sasaki e disse, porque é que a gente também não faz a mesma coisa? E ele disse uma conversa que eu não percebi, mas desculpe, mas eu não percebi. Eu tenho uma fábrica para vender tudo dos anos 50, não é para vender 500. Pá, e eu não gostei daquilo, eu disse, pá, mas se tens uma fábrica que não vende 500, um 450. A cabo dos 2 anos, 3 anos, Magnífico, Nature, fali. Como o Sr. Martins disse aí, metade dessas empresas hoje não estão no site, só desapareceram. E ele um dia ligou-me, não sei de onde, não sei se é do Brasil, Portugal não era. E ele perguntou-me, Américo, onde é que está a empresa tal, a empresa tal? E ele disse que já não está, compramos nos tribunais. E ele sabe o que ele me disse, porra, agora ganha dinheiro, estás sozinho no mercado. Isto são lições que eu aprendi para a vida toda. Amigos, eu não sou mais esperto que ninguém, sou igual a vocês todos. Eu só tenho a agradecer uma escolha que eu tive. Sasaki, Matheus, Firmino. E hoje ainda continuo a vender colchões. Ainda essa semana eu tenho ficado 2 colchões. Epá, pelo trabalho que o Martins fez. E teve aquela coragem de dizer, eu trabalhei noutra empresa e estou noutra empresa. É muito bom. Mas também vou dizer aqui, aí no continente, Sr. Martins, tu consegues. Aqui nos Açores tu não conseguias. Isso é meio pequeno. Se tu começares a enganar com um produto qualquer, tu és queimado. Porque aqui o meio é muito pequeno. Somos aqui em São Miguel, 140 pessoas, até 80 mil pessoas. A gente conhece quase todos. Mas, de coração, essa transmissão que eu queria mostrar, a dizer a vocês todos, é, nós temos um bom produto. E quando o Sasaki me chamou para esse produto, eu não queria, disse, pá, já estou farto, estou cansado, eu estou com colchão, estou bem, eu não queria esse negócio. Mas pronto, comecei. Hoje, se vocês já disseram ao filho mim, entre o colchão e a máquina d'água, eu ia para a máquina d'água. Eu gosto muito de vender os colchões Sasaki. Tenho aqui muitos clientes, não tenho uma reclamação que seja. Mas eu vejo o feedback na água mais com os colchões. As pessoas amam que foi melhor assim e foi melhor assim. Eu fico feliz, fico contente. Dá-me vontade de correr mais. Obrigado a vocês todos e boa Páscoa. Parabéns, Américo. Pois, mas isso é precisamente o ir de encontro àquilo que eu disse, porque é assim, quando nós admitimos que erramos, o cliente percebe que nós estamos a ser sinceros. No caso do Sr. Américo, não admitiu que errou porque estava a vender um produto de excelência e agora está a vender um outro produto de excelência. São os dois de excelência. Portanto, um completa só o outro. No meu caso, quando eu comecei a vender os filtros de osmose inversa, foi porque me foi apresentado, eu gostei da demonstração, não sei porque gostei da água, gostei do aspecto da demonstração e vi ali um potencial de negócio. Lógico, quando a gente anda com os olhos tapados e estamos a pensar que estamos a vender realmente o melhor do mundo, porque na realidade a osmose inversa é o melhor do mundo para a indústria farmacêutica, não para consumo humano, e quando nós nos deparamos com vários médicos a chamar-nos a atenção que a osmose inversa realmente não é o melhor do mundo
para consumo humano e que temos algo que é melhor, se nós nos redimirmos e dissermos ao cliente, eu também andei a fazer isto porque não sabia dos contras, eu só apresentava os prós, só dizia o que era bom, porque me foi vendido nessa ideologia que era o melhor do mundo. Agora, se nós chegarmos ao cliente e dissermos, não, eu conheço de cabo a rabo muito bem o que é a osmose inversa porque já vendi, andei a vender uma série de anos, a pensar que era o melhor do mundo, quando eu descobri que não era realmente o melhor, eu só tinha duas opções, ou esquecer que há algo melhor e continuava a enganar os clientes, ou então dizer ao cliente que a partir daquele momento não vende mais porque realmente temos algo melhor, e foi isso que aconteceu comigo. E o seu Américo basicamente é a mesma coisa. Se você tivesse nos colchões que não prestassem, entre aspas, quando apresentasse a água, se dissesse ao seu cliente, olha, eu vendi os colchões, mas agora apareceu-me um colchão que é melhor, porque é dentro do mesmo produto, porque a água tem a ver, o ionizadores e a osmose tem a ver com água. Mas imagina que você andasse a vender o colchão da Picolin e apareceu-lhe a Sasaki, você aos seus clientes dissesse, olha, o Picolin é muito bom, mas agora apareceu-me algo que é melhor porque eu não tinha a noção que o colchão para ser bom tinha que ter esta e esta e esta característica que a Picolin não tem. E o cliente não ia ficar zangado consigo, mesmo sendo menos habitantes aí na ilha de onde está, mas se o cliente perceber que nós andámos a vender a pensar que era bom e apareceu algo melhor, o cliente compreende isso perfeitamente. Agora, se eu continuar a vender gato por lebre, e o cliente vai dizer, pá, este gajo é um charlatão, vai-te lá embora que eu não quero saber de ti para mais nada. Mãe. Portanto, isto é a minha opinião. Muito bem. Comigo também aconteceu que em 98 conhecia a osmose inversa e como não percebia nada de água, comprei logo dois, um para Lisboa e outro para o Algarve. Só que depois comentando com o Dr. Nunes de Azevedo, que é nefrologista, ele disse-me, Nino, ele é muito meu amigo, portanto já está por Nino, Nino, deite isso fora que a osmose inversa é a água que eu uso para os hemodializados, depois eu meto os minerais que preciso para cada doente. Essa água não é boa para beber. E a partir daí eu comecei a ler e a investigar sobre água e foi a partir daí que o Sasaki então, logo no ano a seguir me trouxe o primeiro ionizador e esse foi, digamos, despoltar do meu interesse pela água. Se calhar foi a partir daí que tudo começou e se calhar hoje estamos aqui a falar da Enagic por causa dessa situação. Porque realmente foi a partir dessa altura que eu me comecei a interessar mesmo no tema da água. Depois, para terminar também a minha intervenção, um conselho que eu vos dou, que é aquela história do neto. O neto chega ao pé do vovô e disse que tinha um problema, precisava de ajuda. E o vovô perguntou-lhe qual era o problema e o neto disse que ele estava apaixonado pela Ivone, mas não sabia quando é que havia de dizer que gostava dela. E o avô coçou a cabeça e simplesmente disse, meu neto, diz-lhe antes que eu te diga. Pronto. A solução é essa. Nós temos que ser mais rápidos que os outros, porque se os outros compram uma máquina inferior à nossa, é porque não conhecem a nossa. E normalmente as pessoas compram o primeiro que for vender. Portanto, o nosso objetivo deve ser sempre mais rápido que os outros. Esse é o segredo do sucesso. Sejam mais rápidos que todos os outros. Uma boa noite a todos, da minha parte, uma boa Páscoa para todos também. E até a próxima sexta-feira, da minha parte. Boa noite e parabéns, Martins. Um abraço. Boa noite para todos. Então, boa Páscoa a todos. Não comam muitas amêndoas que é para não estragar os dentes. Bom fim de semana, boa Páscoa.